Fala meus lindos, aqui é o Rikami Animes. Não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal e comentem namoradas. O anime começa com Saito, que caminha pelos corredores da escola em direção à sua sala de aula, quando cruza com uma garota muito linda que parece estar esperando ele. O nome dela é Akane, e quando vê ele, o segura pela gravata e alerta ele de que vai machucá-lo se ele contar a alguém sobre o relacionamento deles. É nessa hora que é revelado que os dois acabaram de casar, e que para Saito ela é a pessoa mais insuportável de toda a escola. 4 dias antes, Akane brigou com ele, por não se esforçar para registrar corretamente os acontecimentos do dia. Ele só escreveu que nada de significativo havia acontecido. Saito pede desculpas, falando que simplesmente foi um dia entediante. Além disso, Akane também brigou com ele por não limpar o quadro no final da aula, depois de escrever um provérbio chinês sobre demônios. Saito fica cada vez mais irritado. Ele tenta minimizar a situação, dizendo que ninguém lê aquelas anotações, mas Akane insiste que ela mesmo lê. Saito fica bem frustrado e fala que tudo aquilo é um incômodo e acusa ela de não ter nada melhor para fazer além de perturbá-lo. Akane responde que sua intenção é corrigir a atitude dele. Nessa hora, uma loirinha bem simpática chamada Himari interrompe a discussão, pedindo para Akane não ser tão dura com ele. Tentando justificar sua atitude, Akane explica que Saito não respeita nem a aula nem os colegas de classe. Himari observa que Akane parece estar sempre obcecada com ele, uma observação que ela nunca havia considerado, mas faz ela perceber que sempre que o vê sente uma raiva tão grande que tem vontade de bater nele. A discussão é interrompida por outra garota. O nome dela é Shisei e ela é irmã do Saito. Ela é muito fofa e conquistou a admiração das outras garotas da sala. Shisei fica preocupada e pergunta se eles estão brigando de novo. Saito esclarece que não é uma briga, ela simplesmente ataca eles sem motivo. Shisei entende e consola ele, enquanto Himari sugere que talvez Akane goste dele. Os dois batem o pé no chão e negam, afirmando que mesmo que o mundo acabasse hoje, jamais poderiam ficar juntos. No final do dia de aula, o avô de Saito, chamado Ryo, liga pra ele e chama ele pra visitá-lo. Ele insiste que Saito será o herdeiro da bem-sucedida empresa da família, mas o Saito continua rejeitando essa ideia. Quando é recusado, o avô envia alguns homens para obrigá-lo a ir. Saito entra no carro e pergunta para onde estão levando ele, mas o motorista permanece em silêncio, apenas cumprindo as ordens do avô. É revelado que o grupo Oio esteve à beira da falência no passado, até que o avô Oio assumiu o controle. Ele reformulou completamente a empresa e a transformou em uma referência em alta tecnologia. Atualmente, ele continua sendo diretor da companhia. Saito é levado até a casa do avô, onde encontra Akane, que imediatamente pergunta o que ele está fazendo ali. Saito responde que seu avô o obrigou a ir, e ao que tudo indica, a avó de Akane fez a mesma coisa com ela. Os dois começam a discutir sempre que ficam perto um do outro, e os avós chegam em um carro bem chamativo. Dentro da casa, o avô oferece um grande banquete de celebração. Akane apenas bebe água, e fala que perde totalmente o apetite tendo Saito por perto, e ele responde que ela possui uns feromônios especiais que tiram a fome de qualquer pessoa. Quando vem aquela briga absurda, os avós apenas riem, pois aquilo faz eles lembrarem de quando eram jovens. Saito pergunta por que eles os fizeram ir até ali, e os avós revelam que querem que os dois se casem. Eles ficam sem acreditar no que acabaram de ouvir. Os avós se conheceram no ensino médio e se apaixonaram, mas por causa de brigas bobas, o amor deles nunca se concretizou. Cada um seguiu um caminho diferente e continuou com a própria vida, mas agora querem realizar esse amor através dos netos. Os dois recusam na hora e alegam que ninguém pode obrigá-los a se casar. O avô Oio já esperava essa reação, então manda trazer um cachorro de rua e ameaça deixar a empresa e todos os seus bens como herança para o animal, caso Saito não aceite o casamento. Saito acusa o avô de estar louco, mas o velho fala na cara dele que não se importa em afundar toda uma empresa apenas para conseguir o que quer. Então a avó Shilo pede para a neta se aproximar e sussurra algo em seu ouvido. O que ela diz deixa Akane em pânico. Em seguida, a avó afirma que eles devem pensar no que é melhor a longo prazo e dá apenas 3 dias para tomarem uma decisão. Ao saírem da casa, Akane pergunta a Saito se ele pretende mesmo se casar com ela. Ele não faz ideia no que responder e pergunta o que a avó dela disse para conseguir manipulá-la daquela
forma, mas Akane se recusa a responder. Saito insiste em saber todos os detalhes, mas ela continua se negando a contar. Naquela noite, Akane descansa em sua cama, enquanto relembra o ciúme e a impotência que sentiu ao descobrir que Saito havia tomado dela o primeiro lugar no ranking de notas da escola. Ela tá muito confusa e liga pra Mari, e pergunta o que ela faria se fosse obrigada a casar com alguém de quem não gosta. Himari responde que obviamente recusaria, principalmente porque está apaixonada por um garoto. Akane fica bem surpresa ao descobrir isso, e quer saber mais, mas Himari estranha o interesse, já que sua amiga normalmente não demonstra curiosidade pela vida dos outros. Akane responde que a única coisa que quer é que alguém morra, ainda mais agora, porque isso resolveria todo o problema. Por isso deseja que essa pessoa receba uma pedrada na cabeça. Quando ouve isso, Himari aconselha ela a aceitar o casamento, dizendo que seria divertido compartilhar a vida com alguém. Akane não acredita que esse seja um motivo suficiente, além de estar preocupada com o que teria que acontecer na cama. Himari concorda com ela e ainda aconselha que ela tenha 100 filhos, dizendo que seria 20 grupinhos de 5. Akane responde que ela não suportaria algo assim. Enquanto isso, Saito reflete sobre tudo o que aconteceu e conclui que se casar com Akane seria um erro fatal. Shisei percebe que ele está bem preocupado e pergunta o que aconteceu. Saito explica que se quiser herdar a empresa Oyo, vai ter que permitir que seu avô controle sua vida. Shisei não fica impressionado com esse tipo de atitude do avô e pergunta o que ele realmente deseja. Saito responde que quer herdar a empresa e viver uma vida livre. Shisei se senta no colo dele e fala que não é possível ter tudo na vida e que ninguém consegue viver completamente livre, pois todos estão presos a um mundo cheio de regras. Ela ainda fala que se ele preferisse a liberdade em vez da empresa, ela teria prazer em se tornar uma moradora de rua e procurar comida no lixo junto com ele. Saito sabe que isso não seria certo, e Shisei diz que entende que ele precisa da empresa para realizar seus sonhos, por isso promete que vai tentar não atrapalhá-lo, mas garante que ele sempre poderá contar com ela. No dia seguinte, Saito se encontra com Akane. Eles estão tentando entrar em um acordo. 3 dias depois, eles vão até a reunião com os avós para dar a resposta. Os dois aceitam se casar. Eles ficam surpresos com a decisão um do outro, já que nunca chegaram a um acordo, mas cada um individualmente concluiu que essa seria a melhor escolha. Depois que a decisão é tomada, Saito imagina que a cerimônia vai acontecer após a formatura, mas o avô diz que ele está enganado, pois tudo vai começar agora mesmo, e eles já até providenciaram uma casa para o casal. Os dois são levados para a nova casa que acabou de ser construída. Os avós já levaram todos os pertences deles para lá, evitando qualquer possibilidade de fuga. Além disso, também cuidaram de toda a documentação do casamento sem avisá-los. Os avós vão embora sem dizer mais nada, deixando os dois sozinhos. Akane implora para que sua avó volte para buscá-la, mas é inútil. Os dois entram na casa e Saito tranca a porta, o que assusta Akane, que o acusa de querer se aproveitar dela. Saito se irrita com essa acusação absurda e esclarece que a porta pode ser aberta por dentro. Akane sai só para testar e dá certo. Eles encontram as caixas com todos os seus pertences na sala e também descobrem que a casa está completamente mobiliada. Akane não consegue esconder o entusiasmo, mas logo acusa Saito de ser a única coisa capaz de transformar aquela casa maravilhosa em um lugar horrível. Saito rebate, dizendo que foi ela quem destruiu o sonho dele de ter uma casa de solteiro. Eles encontram uma jacuzzi em formato de coração no banheiro, o que deixa os dois bem constrangidos. Saito descobre que a casa possui um escritório, que pretende usar para ter um pouco de privacidade, mas ele escuta Akane gritando e encontra ela no quarto principal, onde ela descobriu que existe apenas uma cama. Saito fica incomodado e liga pro avô para reclamar, mas o velho responde que casamentos são assim e que eles precisam aceitar as regras. Eles não podem dormir no chão nem nos sofás, então vão ter que dividir a mesma cama. A avó deseja boa sorte pra neta com o que quer que ela queira fazer com ele durante a noite, mas Akane se recusa de fazer qualquer coisa com o Saito. Ao ouvir que existem regras, Saito começa a se perguntar se tem câmeras ou sensores espalhados pela casa. Akane fica bem nervosa e assustada e pergunta se ele pretende se aproveitar dela durante a noite inteira. Saito não entende nada do que ela tá falando. Ela fala que percebeu a forma como ele a olha dos pés à cabeça e o acusa de passar o dia inteiro tendo pensamentos pervertidos, mas garante que não vai deixar isso acontecer. Após isso, ele encontra ela carregando caixas para os quartos e oferece ajuda, mas ela acredita que aquilo é apenas uma desculpa para levá-la até o quarto e tentar se aproveitar dela. Então Saito deixa ela fazendo tudo sozinha e apenas pede para ela tomar cuidado, mas Akane tropeça na escada e Saito consegue impedir que ela caia. O clima fica meio tenso, mas Akane agradece, e
na hora ela se lembra de quem ele é e volta atrás. Saito comenta que se ela tivesse morrido no primeiro dia de casados, todos teriam suspeitado dele. O avô havia deixado o primeiro jantar preparado, pois sabia que eles estariam ocupados demais para cozinhar. Saito esquenta sua refeição e se senta para comer. Akane olha para a pizza dele e fica com muita vontade de comer. Então Saito convida ela para comer junto. Do nada ela surta e fala para eles não agirem como se fossem realmente casados. Saito responde que não precisa ser casado com alguém para comer pizza junto, mas ela fala que é assim que começa. Primeiro ele vai querer comer pizza com ela e depois beijá-la. Saito a acalma e oferece uma fatia de pizza. Akane pega a fatia e foge da cozinha. De noite, Saito se deita na cama, bem cansado por causa de tudo que aconteceu. Akane entra no quarto bem envergonhada. Ela se deita no seu lado da cama e percebe que ela é muito pequena. Saito desconfia que o tamanho da cama faz parte do plano dos avós. Ele também percebe o calor do corpo de Akane e consegue sentir o perfume dela. Akane ameaça ele caso ele tente fazer alguma coisa e confessa que nunca fez nada, já que nunca nem sequer teve um namorado. Saito também admite que não tem nenhuma experiência, então acredita que os dois estão seguros. Ele pergunta mais uma vez por que ela aceitou se casar com ele, mas Akane continua sem querer responder. Ela fala que tudo aquilo é apenas uma formalidade e que está disposta a cumprir as regras mesmo sem gostar delas. Ela vai fazer qualquer coisa para realizar seu sonho. Saito fica preocupado ao imaginar que uma das regras possa ser que eles tenham filhos. Akane entra em pânico quando ouve isso, até dá um salto, fazendo com que seu quadril acabe batendo na mão do Saito. Ela fica com muita raiva e ameaça quebrar o dedo dele por causa do ocorrido. Saito explica que foi um acidente provocado por ela mesma, e lá se vai o primeiro dia de casado dos dois. Akane ameaça machucar Saito na escola, caso ele conte a alguém sobre o relacionamento deles. Saito concorda que devem manter tudo em segredo, mas Akane ainda se preocupa com a possibilidade dele contar pra todos que eles dormem juntos. Saito garante que jamais faria algo assim. Akane acredita nele, mas por precaução quer gravar o juramento dele, e diz que se ele o quebrar, destruirá o mundo inteiro. Ela ordena que Saito nem sequer fale a palavra casamento, pois não quer correr o risco de que os colegas descubram que eles são casados. Saito entende e aceita. Quando Akane entra na sala, Himari pergunta o que ela estava discutindo com Saito, já que parecia que os dois estavam brigando pela milésima vez. Akane mente e responde que apenas pediu para que ele nunca mais falasse com ela. Saito se senta em sua cadeira e Shisei se aproxima dele. Ela percebe na hora que ele está usando um shampoo novo e também pergunta de onde ele o tirou. Saito também é um mentiroso, dizendo que apenas comprou um shampoo diferente. Mas Shisei não acredita, porque também está sentindo o perfume de uma garota doce, enquanto está praticamente mordendo o pescoço dele. Ela revela que sabe que ele se casou. Depois de fazer uma longa investigação, descobriu tudo o que aconteceu. Saito leva ela para o corredor para conversarem em particular. Shisei fala que ficou chateada, porque ele não contou sobre o casamento e sente vontade de revelar tudo para a escola inteira. Por isso Saito percebe que não tem outra opção além de pagar para ela ficar quieta. Ele tenta descobrir quanto ela quer, mas ela ainda não sabe qual preço pedir. Ela decide dizer depois, ameaçando que a partir de agora é a proprietária da vida dele. Akane briga com ele por não guardar seus materiais. Já cansado das reclamações da garota, ele responde que conversou com o professor e deixou tudo no lugar para ser usado na aula seguinte. Akane rebate, dizendo que até mesmo um meteoro caindo, a aula continuaria perfeitamente. Então durante a aula alguém poderia tropeçar nas coisas que ele deixou espalhadas. Nessa altura, todos na sala já estão cansados de ver os dois brigando. É toda hora a mesma coisa e eles apenas soltam um suspiro. Himari explica que as brigas dos dois já são famosas e que todos na escola os enxergam como um casal de recém-casados muito engraçado. Quando ouve isso, Akane fica muito nervosa. Ela surta e garante que os dois não são casados. Quando os dois pombinhos chegam em casa, Akane grita ao descobrir que a geladeira tá cheia de sucos. Saito explica que são sucos concentrados de vegetais, feitos para aumentar a imunidade e evitar que eles fiquem doentes. A garota comenta que estava preocupada em manter uma alimentação equilibrada, e Saito então mostra uma dispensa cheia de macarrão instantâneo, dizendo que é barato, bom e acessível. Akane pergunta de onde ele pretende tirar as proteínas, e Saito responde que faz vitaminas de proteínas misturadas com suco de vegetais, garantindo que esse é o jeito mais fácil de cozinhar. Akane se recusa a comer daquela forma, dizendo que tudo é artificial e tem um gosto horrível. Saito responde que trabalhou muito para enganar suas papilas gustativas e fazer elas acreditarem que aquelas comidas tinham um sabor bom. Akane percebe que se eles continuarem comendo daquele jeito, o casamento não vai durar nada e isso é algo que ela não
não pode permitir, então ela prepara uma refeição caseira, convencida de que depois de prová-la, Saito vai elogiá-la e agradecer, mas ele suspeita que ela possa ter envenenado a comida, então experimenta com bastante cuidado. Quando dá a primeira mordida, ele se lembra de quando seus pais o abandonaram e quando foi adotado pelo seu avô. A esposa pergunta o que ele achou e ele responde apenas que está aceitável. Akane fica muito irritada e toma o prato dele para dar comida para os cachorros da rua, mas Saito disputa o prato e devora toda a refeição antes que ela consiga tirá-lo dele. Agora Akane, para variar, tá com muita raiva e amaldiçoa ele por toda a eternidade. Na manhã seguinte, ela acorda seu marido, mas Saito, ainda sonolento, confunde ela com seu filho durante o sonho e pede para dormirem só mais um pouquinho. Ele a segura pelo braço e puxa ela para deitar ao seu lado. Akane fica com muita vergonha e desperta ele na base dos gritos, e ela só o acordou para brigar com ele por não ter lavado a louça depois que ela preparou a refeição. Saito pede que ela apenas use os outros pratos e promete lavar tudo quando a pia estiver cheia, mas Akane obriga ele a lavar tudo naquela hora. Ela também briga com ele por deixar o lixo no banheiro. Saito promete jogar o lixo fora uma vez por mês, e Akane não consegue acreditar que esteja vivendo com um porco. Ele acusa ela de ser uma maníaca por limpeza, e confessa que não gosta de ser obrigado a tomar banho todo dia, dizendo que apenas está economizando água. Quando descobre com quem tá morando, Akane começa a chorar. De uma maneira muito séria, Saito pede que ela deixe ele em paz, a menos que tenha um bom motivo para incomodá-lo. Durante o caminho para a escola, os dois percebem que enxergam tudo de maneiras completamente diferentes. Quando voltam para casa, Saito decide jogar um videogame de zumbis na sala, mas mulher não gosta de ver homem feliz, e Akane aparece de novo para incomodá-lo, dizendo que ele tá fazendo muito barulho, e ela quer estudar agora. Ela fica bem assustada quando vê o jogo que ele tá jogando. Saito tenta explicar do que se trata o jogo, mas ela não liga nem um pouco e pede que ele o desligue, porque ela é que nem minha mãe e acredita que quem joga esse tipo de jogo acaba se tornando um criminoso violento. Eu já joguei Mario e nunca saí pulando por aí. Saito responde que ela tá sendo preconceituosa. Akane tenta arrancar o controle das mãos de Saito, porque não vai permitir esse tipo de coisa dentro da casa deles. Os dois discutem de novo até que a campainha toca. Akane solta o controle para ir atender a porta. Saito acaba tropeçando no videogame e desconecta o console. Ele decide tomar um banho para dar uma relaxada. Ao abrir a porta do banheiro, ele percebe que Akane já está na banheira. Ele fica envergonhado e fecha a porta na hora e vai embora, mas logo percebe que Akane nem sequer notou sua presença. Ele pensa que ela pode ter desmaiado e decide ajudá-la, e bate na porta perguntando se ela tá bem, mas não recebe nenhuma resposta. Ele entra no banheiro e descobre que ela apenas está dormindo. Ele sabe que isso é bem perigoso e tenta acordá-la. Enquanto tá dormindo, Akane murmura que está mandando Saito dormir na casinha do cachorro. De repente, ela começa a escorregar. Saito fica preocupado com a possibilidade dela se afogar e tenta tirá-la da banheira, mas ele tropeça e Akane acaba caindo em cima dele. Ela desperta bem naquela hora, e quando vê a situação, acusa ele de estar tentando se aproveitar dela. Akane expulsa ele do banheiro, e Saito tenta explicar tudo o que aconteceu, mas ela fica preocupada por ele ter visto mais do que deveria. Quando Saito não consegue negar isso, Akane fica com mais raiva ainda. Na hora de dormir, Akane continua pensando no que aconteceu. Ela se sente envergonhada por toda a situação, mas começa a considerar que Saito apenas estava tentando ajudá-la. Ela vai até a cama, onde Saito está completamente tranquilo, deitado sem fazer nada. Akane se deita ao lado dele e tenta voltar a falar sobre o assunto, mas ele não demonstra interesse em conversar, então ela desiste e vai dormir. No dia seguinte, Mari percebe que Akane está muito triste e pergunta o que está acontecendo. Akane começa a chorar e revela que tem uma pessoa com quem ela nunca consegue entrar em acordo, mesmo que realmente queira conseguir. Imari percebe na hora que ela tá falando do Saito. Akane tenta negar, mas Imari comenta que o garoto chama sua atenção desde o primeiro ano. Akane insiste que jamais teria qualquer relação com ele, então Imari sugere que ela dê um abraço para criar vínculo entre os dois. Mas Akane responde que aquela pessoa não é alguém que ela possa abraçar, e Mari então aconselha que ela simplesmente converse com ele, para tentar se entender melhor. Akane reconhece que isso é algo que Mari consegue fazer, porque ela é muito boa em lidar com as pessoas e todos gostam dela. E Mari responde que isso não é verdade, e que também existem pessoas com quem ela não consegue se dar bem. Ela explica que o importante não é conquistar o respeito dos outros, mas sim respeitar as outras pessoas. Enquanto isso, Saito almoça com Shisei, que
percebe que seu irmão está com uma aparência deprimida. Saito responde que já está cansado de viver. Ele comenta que a qualquer momento pode acabar brigando com sua esposa. Shisei simplesmente aconselha que ele se divorcie, mas Saito sabe que se fizer isso, todo o esforço para herdar a empresa teria sido em vão. Então Shisei recomenda que ele tente se dar bem com Akane para evitar tantas discussões. Saito responde que isso é impossível, porque os dois são completamente opostos, como se ele fosse o herói e ela o vilão. Shisei apenas comenta que os seres humanos são animais, então a compatibilidade realmente pode ser um problema, mas acredita que no caso deles o que existe é pura preguiça. Ela aconselha Saito a procurar um meio termo com Akane, tentando compreender como ela se sente e aprendendo a controlar melhor a situação. É assim que domina uma mulher. Saito concorda com o conselho. Logo depois, Shisei pede para que ele a pegue no colo. Saito não entende muito bem o motivo, e ela responde que isso derrete o coração de qualquer garota. Saito volta para casa decidido a conversar com Akane, mas ela recebe ele com uma expressão de raiva, ainda mais do que o normal. Diante disso, ele resolve deixar a conversa para outro dia. Akane bloqueia seu caminho e fala que quer conversar. Saito pensa na hora que ela vai pedir um divórcio, mas Akane explica que deseja encontrar uma maneira dos dois se entenderem melhor, para conseguirem continuar casados. Então eles se sentam em uma mesa com 2 xícaras de chá. Akane fala que apesar de odiá-lo, precisam encontrar uma forma de tornar a convivência mais suportável. Saito concorda e propõe que estabeleçam algumas regras, para que nenhum dos dois sobrecarregue o outro, encontrando apenas um ponto de equilíbrio. Akane gosta da ideia e começa falando sobre as tarefas domésticas. Desde que se casaram, ela sente que precisa cuidar de tudo sozinha. Saito insiste que prefere lavar a roupa e a louça apenas quando elas se acumulam. Akane responde que isso acaba atraindo pragas, enquanto Saito insiste que isso faz parte da natureza, mas ele acaba se lembrando das palavras de Shisei, por isso acaba cedendo e aceita lavar os pratos logo depois de usá-los. Akane pergunta se ele também tem algum pedido, e garante que está disposta a ouvi-lo. Saito pede apenas que ela tenha mais paciência quando os dois acabarem se encostando na cama durante a noite. Akane entende aquilo como se fosse um pedido para ignorar os assédios dele, mas Saito explica que a cama é minúscula e que mal conseguem se mexer. Mesmo assim, Akane concorda, desde que ele não coloque a mão por baixo da roupa dela. Depois disso, ela pede que ele jogue videogame usando fones de ouvido, e em um lugar onde ela não consiga ver a tela. Algum tempinho depois, os dois terminam de definir todas as regras. Saito acrescenta que os relacionamentos podem dar certo quando as pessoas se esforçam para agradar umas às outras. Então Akane pede para ele elogiar a comida que ela preparar, e Saito pergunta se deve fazer isso mesmo quando a refeição estiver horrível. Ela responde que sim, pois sempre se esforça muito para cozinhar. Saito explica que chamou a comida dela de mediana como um elogio, mas a Akane não consegue entender. Antes de dormir, Akane conta para Himari por telefone tudo o que aconteceu. Himari parabeniza ela por ter dado os primeiros passos para melhorar a convivência. Quando ouve Saito se aproximando, Akane encerra a ligação bem rápido. Saito entra no quarto e encontra Akane deitada na cama. Ela fica bem envergonhada e fala que ele pode tocá-la se quiser, mas Saito explica que estava se referindo apenas aos toques acidentais, que acontece quando os dois estão dormindo. No dia seguinte, Saito volta para casa junto com Shisei. Ele comenta que mesmo que as coisas em casa tenham melhorado, a guerra entre ele e Akane ainda não acabou. Shisei aconselha que ele brinque mais com ela, mas Saito acusa ela de ser muito descarada. Mesmo assim, ele quer fazer um agrado. Quando chega em casa, Saito entrega a Akane um bolo de morango, porque ele sabe que esse é o doce favorito dela. Akane fica bem surpresa e pergunta como ele descobriu isso. Saito explica que se lembrou da redação que ela escreveu no primeiro ano. Nem a própria Akane lembrava que havia escrito aquilo. Saito se desculpa e confessa que tem um talento especial para guardar informações inúteis na memória. Akane agradece pelo gesto. Depois os dois se sentam para comer, e Saito percebe que ela se esforçou bastante para preparar a refeição. Ele experimenta a comida e admite que tá muito saborosa. Quando termina de comer, começa a lavar a louça, mas fica pensando se Akane não estava planejando alguma coisa contra ele. Ela se aproxima e se oferece para ajudar a lavar os pratos. Saito passa a desconfiar ainda mais, e chega a acusá-la de estar sendo bondosa demais com ele, o que deixa Akane bem irritada, já que ela apenas queria ajudar. Mas no fim ele aceita a ajuda, e pela primeira vez ele percebe como Akane é bonita quando sorri. Em uma noite, enquanto Saito está lendo na sala, quando Akane aparece para perguntar se ele vai terminar o livro que está lendo, Saito responde que não, e pergunta o que ela realmente quer. Akane revela que alugou um filme e gostaria de assisti-lo. Saito fala que tudo bem, e que vai sair da sala para deixá-la assistir
dormir em paz, mas Akane pede que ele veja o filme junto com ela e mostra que se trata de um documentário sobre gatos com duração de 24 horas. Saito fica completamente surpreso e comenta que nem as aulas da escola duram tanto tempo. Akane explica que existe uma versão editada que dura apenas 3 horas, então Saito aceita assistir essa versão. Enquanto Akane fica encantada vendo os gatinhos na tela, Saito passa pelo maior tédio da vida dele. Quando o filme termina, Akane agradece pelo sacrifício que ele fez e sugere que ele escolha o próximo programa. Saito responde que prefere jogar videogame, mas Akane admite que não entende nada dessas coisas, então ele propõe ensiná-la a jogar, e ela aceita mesmo sem muita vontade. 30 minutos depois, Akane já está derrotando Saito no videogame bem facilmente. Ele não consegue acreditar que já tá apanhando, e realmente esteja se divertindo com a garota que tanto implicava com ele. Mais tarde, os dois vão dormir, e Saito percebe que Akane está completamente descoberta na cama. Ele, como um verdadeiro cavaleiro, cobre Akane com um cobertor. Ela agradece, revelando que estava acordado o tempo todo. Saito diz que ela pode escolher o próximo jogo que eles vão jogar, e que ele vai ficar responsável por escolher o próximo filme. Akane aceita, mas faz um pedido. Ela quer que ele passe a chamá-la pelo seu primeiro nome, já que isso é algo bem importante para ela. No dia seguinte, na escola, Saito acaba cochilando sobre a carteira. Akane pega uma borracha que caiu no chão e devolve para ele. Saito apenas agradece. Nesse momento, Himari chega e pergunta à amiga se eles já voltaram a brigar. Akane responde que milagrosamente não. Isso deixa Himari bem intrigada, já que os dois vivem discutindo, mas agora parecem estar se dando muito bem. Akane insiste que jamais poderia se dar bem com Saito, mas Himari percebe que ela agora chama ele pelo primeiro nome. Akane entra em pânico e nega tudo, e diz que já precisa ir para casa. Himari olha para ela e responde que ela está maluca, afinal as aulas ainda nem começaram. Mais tarde o Saito vai até a biblioteca procurar um livro. Shisei aparece por trás dele, cobre seus olhos e pede que ele adivinhe quem é. Saito reconhece ela na hora e comenta que só ela faria uma brincadeira tão infantil. Ela responde que apenas queria ajudá-lo a descansar os olhos e percebe que ele está carregando um livro sobre como melhorar a comunicação. Saito explica que quer melhorar seu relacionamento com Akane e descobriu que o trabalho em equipe ajuda a fortalecer os laços entre as pessoas. Depois disso, Saito procura Akane e pergunta se ela já tem planos para depois da escola. Ela responde que sim, então ele convida ela para fazerem compras. Akane interpreta tudo da forma errada e acredita que ele está chamando ela para um encontro. Percebendo isso, Saito a leva para uma sala vazia, onde ninguém vai poder ouvi-los. Akane pergunta se ele levou para um lugar isolado porque pretende fazer alguma coisa indecente, mas Saito explica que apenas queria conversar em particular. Mesmo assim, Akane continua convencida de que ele está tentando convidá-la para sair. Sem mais saber o que fazer, Saito esclarece que eles vão apenas fazer as compras da casa. Akane gosta da ideia, principalmente porque isso não conta como encontro, e os dois começam a rir que nem doidos. Depois que as aulas terminam, Akane vai encontrar Saito, mas Himari aparece e sugere que as duas voltem para casa juntas. Akane pergunta se ela não tinha que trabalhar. Himari responde que o trabalho foi cancelado, ou que talvez ela tenha sido demitida, o que acabou sendo bom porque ela queria levar a amiga para experimentar os melhores sorvetes da cidade. Akane explica que já tem outros planos. Himari pergunta se ela vai sair com outra amiga. Akane responde que não e diz apenas que vai sair com alguém que Himari conhece. Himari pergunta se ela vai sair com Saito. Akane nega desesperada e foge dali como se tivesse visto um fantasma. Enquanto corre, ela acaba pisando em Shisei, que estava deitada no chão. Akane pede desculpas e pergunta o que ela estava fazendo ali deitada. Shisei responde que aquilo era uma armadilha preparada especialmente para Akane e que poucas pessoas conseguem pisar nela e sair ilesas. Como recompensa por esse grande feito, ela lhe concede uma espada lendária para que continue sua jornada. Akane apenas manda Shisei tomar banho. Então Shisei pergunta se ela gosta de trabalho em equipe, e se a resposta for sim, ela quer saber que tipo de trabalho em equipe pretende fazer com Saito. Akane reage perguntando que tipo de pergunta é aquela, e Shisei responde que apenas ficou curiosa. Akane fala que tem coisas pra fazer, e pede pra ela parar de incomodá-la. Após isso, Akane espera por Saito no ponto de encontro combinado, e começa a ficar nervosa a pensar que aquilo pode acabar aparecendo um encontro. Saito chega e os dois seguem para fazer as compras da casa. Ele tenta colocar uma bandeja de ovos no carrinho, mas Akane pergunta se ele acha que é rico. Ela mostra que os ovos da prateleira ao lado são mais baratos, e que nem por isso deixam de ser ovos. Saito faz o certo e concorda, deixando ela escolher. Depois eles veem uma promoção de peito de frango. Akane entrega sua bolsa para Saito e corre para disputar as últimas
últimas bandejas, mas acaba sendo derrotada de forma humilhante. Quando vê aquilo, Saito decide entrar na disputa para defender a honra da sua esposa, mas termina exatamente do mesmo jeito. Ele fica todo machucado e ainda nem consegue o frango. Depois da surra que levaram, os dois começam a rir da situação. Akane admite a derrota naquele dia, mas promete voltar para uma revanche. Saito responde que ela não deve contar com ele, mas Akane faz uma carinha fofa e decide convencê-lo a acompanhá-la da próxima vez. Naquela noite, Akane acorda no meio da madrugada e percebe que a mão do Saito está próxima dela. Ela fica assustada e pergunta se ele estava tentando se aproveitar dela, mas Saito explica que na verdade foi ela quem o abraçou enquanto dormia. Akane responde que jamais faria uma coisa dessas e pergunta o que ele estava fazendo antes dela acordar. Saito confessa que estava apenas olhando para ela, porque ela fica muito bonita quando está dormindo e que não consegue resistir à vontade de tocar sua bochecha. Akane pergunta o quanto ela parecia bonita, e Saito responde que ela realmente era muito bonita e que aquilo até fez seu coração acelerar. Depois de ouvir isso, Akane simplesmente volta a se deitar, e diz que ele pode olhar para ela enquanto dorme, mas não por muito tempo, porque aí já ficaria bem estranho. Na manhã seguinte, os dois estão envergonhados por causa do que aconteceu durante a noite. Enquanto Saito está no banheiro se arrumando, Akane grita. Ele corre para ver o que aconteceu, e descobre que ela queimou o café da manhã. Saito comenta que ela está agindo de maneira muito estranha, e Akane rebate falando que ele que é estranho, e até esqueceu de vestir a camisa. No caminho para a escola, Akane fica com vontade de comer pão doce. Saito compra um para ela, e ao perceberem que o pão é muito grande, decidem dividir. Nessa hora, Himari aparece. É a primeira vez que ela vê os dois juntos fora da escola, e por isso pergunta se eles estão indo juntos. Akane se nega e diz que aquele esquisito está seguindo ela faz um tempo. Akane pede para Himari chamar a polícia. Himari então pergunta porque os dois estavam dividindo a mesma comida. Akane inventa uma desculpa, dizendo que um pedaço caiu no chão e aquele porco foi lá pegar para comer. O Saito responde que não é nenhum cachorro. Himari apenas observa os dois discutindo, como sempre fazem. À noite, Akane está estudando para a prova. Saito comenta que ela está exagerando ao estudar tanto e que a prova vai ser moleza, mas ele sempre tira a nota máxima porque de alguma forma ele consegue lembrar de tudo que é dito durante as aulas. Akane responde que nem todo mundo tem essa sorte e manda ir embora para continuar estudando. Um tempo depois, Saito leva para ela um sanduíche de morango para que ela não fique sem comer. Akane experimenta e descobre que ficou muito gostoso. Na manhã seguinte, ele também prepara bolinhos de arroz para o café da manhã, e depois os dois seguem juntos para a escola. Enquanto caminham pelos corredores, Akane acaba caindo. Himari vai verificar o que aconteceu e percebe que ela simplesmente adormeceu enquanto andava. Himari diz que não acha uma boa ideia dormir caminhando. Akane explica que por estar estudando muito, não conseguiu dormir direito. Himari pede para ela não se esforçar tanto, mas Akane responde que precisa tirar a melhor nota de qualquer jeito. Ela comenta que nunca conseguiu superar Saito, mas está determinada a fazer ele reconhecer que ela é superior. Naquela noite, Saito leva o jantar para Akane e encontra ela dormindo sobre a mesa de estudos. Ele pede que ela vá descansar e percebe que ela está com febre, então leva ela para a cama e começa a colocar compressas frias em sua testa. Akane insiste que precisa voltar a estudar, mas Saito explica que ela ficou doente por estar se esforçando demais. Mesmo assim, ela se recusa a desistir, pois quer realizar o sonho de se tornar médica para ajudar as pessoas que precisam. Akane conta que seus pais não têm dinheiro para pagar uma boa faculdade, mas que sua avó prometeu arcar com todos os custos caso ela se casasse com Saito. Ela também confessa que sente muita inveja dele, porque o Saito consegue tirar notas excelentes sem precisar fazer esforço nenhum, e isso deixa ela extremamente frustrada. Saito responde que algumas pessoas nascem com talento, enquanto ela só nasceu. Akane fala que odeia esses comentários arrogantes e acaba admitindo que no fundo admira ele, mas assim que percebe o que acabou de dizer, tenta voltar atrás. Depois de um tempo, Saito mede novamente a temperatura dela e percebe que a febre aumentou. Ele fica bem preocupado, dizendo que aquilo já não é normal e quer chamar uma ambulância. Akane responde que não é algo tão grave a ponto de precisar de uma ambulância e que elas devem ficar disponíveis para pessoas atropeladas ou em situações realmente urgentes. Então Saito decide chamar um táxi, mas por algum motivo ele não consegue. Akane pede para ele simplesmente ir dormir, dizendo que no dia seguinte ela já vai estar melhor, mas Saito não consegue ficar olhando para sua esposa doente sem fazer nada. Então ele pega ela nos braços para levá-la ao hospital caminhando. Akane fica bem surpresa, pois nunca havia percebido o quanto Saito era forte. Durante o caminho, Saito comenta que não sabia que ela sonhava em ser médica. Akane pede
pede pra ele não zombar dela. Saito responde que jamais zombaria dela, e fala que acredita de verdade que ela vai conseguir realizar esse sonho, porque no fim das contas ela é bem teimosa. Akane olha pra ele muito encantada, pensando consigo mesma que homem incrível ele é. Enquanto isso, Saito começa a pensar que talvez o casamento deles não seja tão ruim assim. Uma semana depois, Akane tenta acordar Saito pra ir pra escola. Ele não quer levantar, então ela o ameaça dizendo que vai colocar uma frigideira quente no rosto dele se continuar na cama. Por isso Saito desperta na hora, e Akane ainda faz questão de que ele agradeça a ela por ter acordado ele. Pelo visto, ela teve apenas um resfriado leve, e ao longo daquela semana se recuperou completamente, fazendo tudo voltar ao normal. Enquanto se arrumam para sair, Akane pede para que Saito lave o rosto, mas ele responde que vai aproveitar a chuva para isso. Ela não consegue entender como alguém tão inteligente pode ser tão primitivo. Saito rebate, dizendo que essa não é uma forma adequada de falar com alguém que ela admira. Akane fala que só disse isso porque estava delirando por causa da febre, mas Saito revela que gravou essa confissão no celular como prova. Na escola, Himari parabeniza Saito por ter conseguido mais uma nota perfeita e começa a dar em cima dele. Como ele é um homem fiel, Saito apenas ignora completamente a situação. Depois que Himari vai embora, Akane fica bem incomodada e se aproxima pedindo para ele parar de flertar com outras garotas, lembrando que ele já tem uma esposa. Quando ouve isso, Saito reflete que na verdade tem uma esposa bem adorável. Mais tarde, Saito caminha pelos corredores da escola, enquanto Akane pede para ele esperar um instante. Ele ignora ela, achando que ela quer arrumar alguma confusão com ele, mas Akane apenas queria entregar o almoço que ele havia esquecido em casa. Ela acusa ele de ter deixado a marmita de propósito, para não comer a comida que ela preparou. Saito responde que gosta da comida dela, e Akane exige que nesse caso ele não deixe sobrar absolutamente nada. Durante o almoço, Shisei se aproxima de Saito e exige que ele lhe dê toda a comida, dizendo que tá com fome. Saito responde que não acredita nela, pois tem certeza de que ela tomou um bom café da manhã. Shisei explica que só comeu 3 tigelas de arroz, e Saito responde que isso já é bem mais do que ele consegue comer. Os dois começam a disputar a marmita, e Shisei afirma que a questão não é a quantidade, mas sim que ela quer comer a comida caseira. Saito manda ela parar com esse tipo de assunto, lembrando que esse tema é o tema proibido. Os colegas da sala veem Saito implicando com a pobre garota, e começam a exigir que ele compartilhe toda a sua comida com ela. No fim, Saito aceita dividir apenas um pouco. Himari também se intromete na conversa, e percebe que Saito e Akane trouxeram exatamente o mesmo almoço. Toda a turma começa a desconfiar de que os dois estão saindo escondidos, mas os dois negam rapidamente que estejam namorando. Mas o nervosismo deles é mais do que evidente. Todos na sala percebem que as brigas constantes entre os dois são exatamente o tipo de um comportamento de um casal recém-casados. Saito tenta inventar desculpas para explicar por que os dois trouxeram exatamente a mesma comida, mas Shisei já terminou de comer toda a marmita. Ele reclama que tinha dito que ela poderia comer só um pouco, e Shisei responde que precisou dar apenas uma mordida. O restante da turma acaba perdendo o interesse e vai embora. Então Shisei confessa que eliminou a prova para ajudá-lo, mas todo mundo sabe que ela só queria comer. Depois da aula, Saito encontra Himari na escada. Ela dá um pequeno salto para bloquear sua passagem. Saito comenta que é muito perigoso alguém pular daqueles 2 degraus. Himari responde que confia nele, e se ela tropeçasse, ele com certeza iria pegar. Saito diz que deixaria ela cair, e ainda gravaria tudo para colocar no canal dele no YouTube. Himari briga com ele, dizendo que se ele continuar sendo tão mal-humorado, ele nunca vai conseguir uma namorada. Enquanto caminham pelos corredores, Himari pergunta sobre a marmita que ele levou. Saito mente, dizendo que provavelmente eles apenas compraram a mesma comida congelada, ou quem sabe Akane só resolveu copiar dele. Himari pergunta mais uma vez se eles realmente não estão saindo escondidos. Saito garante que não, e Himari fica satisfeita por ter esclarecido o mal-entendido. Enquanto isso, Akane observa tudo de longe, pensando que aquele safado está negando a própria esposa. Naquela noite, os dois estão dormindo, quando um barulho desperta Akane. Ela sente que existe alguma coisa dentro do quarto, e acredita ter visto um fantasma. Ela começa a gritar assustada e acorda Saito também. Ela fala que acabou de vir um espírito. Saito olha ao redor e não encontra absolutamente nada, por isso decide ignorar e volta a se deitar. Mas Akane insiste para que ele não deixe ela sozinha. Saito responde que ela nunca vai estar sozinha, porque seu anjo da guarda sempre vai estar com ela. Akane manda ele parar de fazer graça e fala que não vai conseguir dormir. Ela também avisa que não vai deixá-lo dormir, porque está com medo de que algum espírito apareça para roubar a alma deles. Saito responde que se isso realmente fosse acontecer, não existe nada que eles possam
fazer para impedir. Então Akane abraça ele e implora para que ele não deixe ela sozinha. Na noite seguinte, Akane continua seguindo Saito por toda a casa, completamente apavorada com o que aconteceu. Ela jura que consegue ouvir passos no corredor, então Saito sugere que ela mesma vá investigar e tente gravar o fantasma com o celular. Akane responde que não vai fazer isso, porque é exatamente assim que os filmes de terror começam. Saito pergunta o que ela tá fazendo no escritório dele, e Akane responde que está protegendo ele dos fantasmas e que não pretende sair dali de jeito nenhum. Após isso, Saito fala que vai no banheiro rapidinho, mas Akane pede para ele deixar a porta aberta por segurança. Mais tarde chega a vez de Akane tomar banho. Como ela continua morrendo de medo, pede que Saito acompanhe ela, e Saito não vai perder essa oportunidade e obviamente aceita. Enquanto Akane toma banho, ela pergunta se por acaso Saito ainda está ali. Saito tenta não olhar demais, e quando não responde, Akane sai para brigar com ele por deixá-la sozinha. No dia seguinte, na escola, Saito conta para Shisei o que está acontecendo na sua casa. Ela escuta tudo com muita força de vontade, e faz isso porque entende que todos precisam de alguém com quem desabafar. Ele faz isso com ela e ela faz isso com ele. Assim que funciona esse pequeno time. Shisei acredita que realmente pode ser que a casa esteja assombrada e se propõe a ir verificar. Na sala, ela confessa pra Akane que sabe tudo sobre o casamento dela com Saito. Eles ficam preocupados que alguém os escute e pegam a Shisei pra levá-la até uma sala vazia. Shisei parabeniza eles pelo grande trabalho em equipe ao levá-la para longe, e Akane fica terrivelmente irritada com Saito por contar o segredo deles. Ele explica que ela descobriu sozinha e pede pra Shisei esclarecer isso, mas ela está ocupada tentando se lembrar de uma piada que ouviu no dia anterior. Saito pede pra ela deixar de pensar bobagens e apoiar ele. Shisei admite que descobriu sozinha, e Akane percebe que é bem óbvio que sua família pode estar sabendo, considerando que Shisei é prima do Saito e uma irmã de consideração. Shisei fala que está por dentro da situação do fantasma. Pra Akane, ela fala que tem certeza de que a casa está assombrada, e fica irritada porque Saito não acredita nela. Shisei fala que também acredita que a casa está, e avisa que se eles não fizerem algo logo, eles também vão ser amaldiçoados. Como consequência, isso vai fazer com que suas notas diminuam até 5 pontos. Akane implora por ajuda e Shisei aceita. Ela pede que eles mostrem a casa, e ao saírem, os três vão juntos até lá. À primeira vista, Shisei diz que já era e a casa não tem mais conserto, mas conta que pode encontrar a fonte da maldade e se livrar dela. Eles entram na casa e vão pro escritório de Saito. Ele diz que aquele escritório é uma biblioteca, e Shisei pergunta se ele vê coisas indecentes lá dentro. Saito diz que não, ainda não, mas Shisei está convencida de que ele faz isso. Akane briga com ele por ler coisas indecentes em sua casa, e Saito diz que são apenas livros normais. Shisei insiste que eles devem revisar a biblioteca de livros indecentes, e Akane está preparada para confiscar essas coisas. Saito lembra que eles só foram para lá para procurar espíritos. Na biblioteca, eles encontram as cuecas de Saito. Shisei cheira elas sem um pingo de vergonha, e Saito precisa arrancá-las dela. Depois eles vão ao escritório de Akane. Ela fala que ali não tem espíritos, mas Shisei pensa que ela apenas não quer que ele descubra. Depois eles vão pro quarto principal. Akane conta o que viu naquela noite, e Shisei começa a pensar em todos os cenários possíveis. Depois de alguns segundos, ela diz que já sabe quem foi. Akane e Saito não entendem nada do que ela está falando, mas Shisei explica que com base como o fantasma age, onde ele aparece e o horário em que faz isso, chegou à conclusão de que ela é o fantasma. Além disso, porque ela esteve indo pra casa durante as noites. Eles ficam muito bravos com ela por estar entrando na casa durante a noite sem avisar. Ela conta que o avô deu a chave, que entrou sem avisar para não interromper os momentos íntimos deles. Como tudo foi resolvido e acabou bem, Shisei quer ficar para jantar como pagamento por resolver o mistério, já que gostou muito da comida caseira de Akane, que considera a melhor do mundo. Akane fica muito lisonjeada com os elogios dela e aceita cozinhar o que ela quiser. Eles se sentam para jantar e Akane percebe que seu marido é muito próximo da sua prima pequena. Depois do jantar, Shisei se senta no colo de Saito e eles jogam um videogame, enquanto Akane suspeita a relação desses dois. Saito percebe que Akane está incomodada, mas ela nega e ameaça ele, dizendo que vai arrancar seus dentes. Ele continua perguntando se ela está brava, por isso ele decide que vai tomar banho, e Shisei vai acompanhá-lo. Isso já é fora do limite, Akane se pergunta se eles realmente pretendem tomar banho juntos. Shisei diz que não é nada estranho entre eles, já que eles sempre fizeram isso, mas desde que ela se mudou, eles não podem mais fazer isso, e ela tá muito feliz em ter a oportunidade de repetir. Akane surta e exige que apenas uma pessoa tome banho por vez. À noite,
noite, Akane vai se deitar na cama e pergunta a Saito onde está Shisei, e ele responde que ela continua jogando videogame, mas que ele já preparou o quarto dos hóspedes e que depois ela vai dormir. Akane quer conversar a sós com ele, já que tem uma grande lista de reclamações que incluem Shisei, e não quer que ela escute. Saito fecha o livro e está disposto a ouvi-la. Akane começa dizendo que teria gostado que ele dissesse que o jogo de gatos que jogou com Shisei ele comprou para jogar com ela. Ele explica que estava ocupado estudando e não queria incomodá-la. Ela diz que não era incômodo e que pelo menos teria gostado que ele deixasse ela jogar primeiro. Os dois começam a discutir quando o ciúmes de Akane começa a aparecer. Akane tenta esconder e Saito não consegue entendê-los. Depois da briga, Akane se sente melhor e sente que o dia dela não está completo se eles não brigarem. Saito pergunta se ela tem algo mais que queira dizer. Akane tem mais uma coisa e é sobre Shisei. Saito pede desculpas por ter deixado ela ficar sem perguntar primeiro, mas isso não é o que incomoda Akane. Ela tenta dizer que o relacionamento deles parece próximo demais. Saito explica que precisa cuidar dela, porque se não fizer isso, ela causaria um desastre no mundo. Akane tenta explicar que esse não é o problema, mas não sabe como abordar o assunto sem revelar seus sentimentos. A discussão é interrompida quando ela sente umas palmadas, acusando Saito de ser um pervertido. Ele tenta explicar que não foi ele, quando sente que alguém acaricia sua perna. Eles começam a discutir sobre quem está colocando a mão em quem, até que de dentro das cobertas surge Shisei entre os dois, e pede que façam silêncio porque não deixam ela dormir. Eles perguntam o que ela está fazendo ali, e Shisei fala que antes sempre costumava dormir com Saito, e quer fazer isso novamente. Eles estiveram juntos desde que Shisei era um bebê, e ela se sente muito confortável ao lado dele. Além disso, acusa Akane de ser injusta por ter ele só pra ela. Akane explica que ela não escolheu se casar com ele, mas Shisei percebe que ela tem muita vontade de passar a noite sozinha com ele, então decide ir dormir no chão. Akane tenta explicar que eles não precisam de tempos sozinhos, e pede que ela durma com eles naquela noite. Mais tarde, enquanto Saito já tá dormindo, Shisei pergunta pra Akane se ela também sente ciúmes por ter que dividir Saito com outra pessoa. Akane tenta negar, mas não consegue enganar Shisei, o que deixa ela feliz, já que agora sabe que seu primo está bem acompanhado. Mas ela aconselha que Akane confesse seus sentimentos, porque caso contrário ele não vai perceber. Dito isso, ela se aconchega com ele e dorme, o que deixa Akane com muita raiva. Enquanto isso, vemos Akane voltando pra casa depois da escola primária, quando Imari para ela para conversar sobre um programa que passou na televisão. Akane diz que não assistiu porque não tem interesse, então Imari, sendo muito gentil, fala que gravou para que elas possam assistir juntas. Akane recusa porque quer voltar para casa para estudar, mas Imari insiste bastante, tudo porque realmente quer ser amiga dela, e consegue convencê-la a acompanhá-la para tomar um sorvete de morango. Agora vemos as amigas tomando um café, quando Imari pergunta a Akane se ela gosta de Saito. Akane, como sempre, se nega, então Himari confessa que ela gosta de Saito. Akane acha que estão fazendo uma brincadeira com ela, mas Himari diz que não, que gosta do quanto ele é inteligente e preparado. Ela se lembra de um dia em que uma garota desmaiou por causa de um golpe de calor. Todos entraram em pânico menos o Saito, que manteve a calma e disse a todos como agir para ajudar a sua colega. Himari se lembra de como ele cuidou dela quando ficou doente, e percebe que sua amiga tem razão. Himari acrescenta que o admira muito, e mesmo que pareça distante, quando ela está desanimada ele consegue perceber. Akane pergunta por que ela está contando tudo isso, e Himari pede que já que ela se dá bem com ele, que dê uma força e fale bem dela. Akane aceita e pergunta o que precisa fazer. Himari fala que primeiro quer saber mais sobre ele, mas Akane percebe que não conhece nada sobre Saito. Saito está fazendo suas coisas normalmente, quando percebe que sua esposa está seguindo ele, enquanto grava e anota tudo o que ele faz. Saito pergunta o que ela está planejando, e ela se recusa a responder. Ela pergunta que tipo de garotas ele gosta, mas ele responde que não tem um tipo específico. Depois ela pergunta qual é a sua comida favorita, e ele responde que ama sushi. Akane continua fazendo perguntas, interpretando mal e exagerando todas as respostas de Saito. Na escola, Akane conta pra Imari os resultados da sua investigação. Basicamente, ela diz que ele é um homem das cavernas e que gosta de comer comida crua, algo que não desagrada Imari, já que agora ela o vê como um homem mais selvagem. Akane também diz que
seus hobbies são videogames e leitura, e que normalmente ele lê um livro antes de dormir. Himari pergunta como ela sabe o que ele faz antes de dormir, e Akane mente dizendo que ouviu ele conversando com sua prima. Himari acredita nela e pergunta que tipo de jogos ele gosta. Akane responde que ele gosta de jogos de terror, os quais ela acha muito desagradáveis, até mesmo quando ele joga usando fones de ouvido. Quanto mais ela fala, mais ela acaba se entregando, e Akane teme que Himari descubra. Por sorte, Himari não suspeita de nada e vai embora. Já em casa, Akane está prestes a preparar o jantar, e pede para Saito lavar a banheira enquanto ela cozinha. Ele aceita e pergunta o que eles vão jantar. Akane fala que vai ser peixe, o que deixa Saito irritado, já que ele pensava que ela prepararia um bom bife, por causa de todas as perguntas que ela havia feito. Akane fica muito feliz vendo como ele fica animado para comer sua comida favorita, e aceita cozinhar o que ele quer. Eles vão às compras, e ao voltar, Akane conta que gosta daquele momento do dia, pois se sente feliz por voltar para casa, já que se lembra de quando era criança e ia para casa ver sua mãe. Saito não consegue entender isso e Akane pergunta por quê. Saito se recusa a responder, mas Akane realmente quer uma resposta, algo que Saito não lhe dá. Ao voltar para casa, eles se sentam para comer o bife. Akane vê o Saito experimentá-lo, e ele fica surpreso ao ver o quão delicioso ficou. Akane não consegue acreditar que ele a elogie tanto, e começa a suspeitar que seja uma armadilha. Saito fala que gostaria que ela preparasse aquilo todos os dias, e Akane sente essa declaração como se fosse um pedido de casamento. Ele a lembra de que eles já são casados, e Akane aceita preparar comida deliciosa para ele todos os dias. Na escola, Himari pergunta a Saito de que tipo de garota ele gosta, já que ouviu dizer que ele não gosta de ninguém específico. Saito pergunta onde ela ouviu isso, mas Himari se recusa a revelar suas fontes. Saito diz que não faz sentido gostar de um tipo específico de pessoa, porque isso reduz as pessoas a um estereótipo, e que ele precisa conhecer alguém mais a fundo para conseguir se apaixonar. Himari gosta da forma como ele pensa, já que as pessoas que convidam ela para sair sempre fazem isso por causa da sua aparência. Saito concorda com ela, e acrescenta que as garotas bonitas têm uma vida bem difícil. Himari fica bem animada, porque ele acabou de admitir que ele a considera uma garota bonita, mas Saito realmente não deu importância ao próprio comentário, e pergunta se ela mesma se considera bonita. Himari fica bem envergonhada, dizendo que se respondesse que sim, pareceria uma narcisista, mas Saito fala que ele não tem dificuldade nenhuma em admitir que ele é um gênio. A conversa tá chegando ao fim e Saito quer ir embora, mas Himari tem mais uma pergunta. Ela pergunta se depois de conhecer alguém o suficiente ele poderia acabar gostando dessa pessoa. Ele responde que sim, então Himari pergunta se ele poderia se apaixonar por ela. Saito não consegue acreditar no que está ouvindo, mas Himari fica muito nervosa, dizendo que era uma brincadeira e vai embora bem rápido. Shisei sai de entre as pernas do Saito e avisa que é época de Seiyu na escola. Ele briga com ela por estar escondida ali. Em casa, Saito começa a jogar videogame. Akane aproveita para investigar as coisas dele. Assim ela descobre seu diário secreto e decide dar uma espiada. Mas o Saito entra no quarto. Akane se sente encurralada e confessa seu crime, mas acusa ele de ter armado uma armadilha, deixando algo tão tentador ao alcance dela. Saito explica que não faz sentido outra pessoa ver aquilo. Akane muda de assunto e pede que ele recomende um bom livro. Então pergunta qual é o livro favorito dele. Saito recomenda a história sobre a ótica da comida e das armas, que ele considera muito engraçado. Akane descobre que se trata praticamente de uma enciclopédia, e não consegue acreditar que alguém goste de algo assim. Saito fala que é divertido, porque está repleto dos erros da humanidade ao longo da história. Akane passa informação para Himari, que pega o livro na biblioteca, mas não entende muita coisa do que acontece. Akane entende ela, pois também achou que o livro tem partes muito complicadas sem necessidade. Himari percebe que Akane também leu o livro. Akane tenta mudar de assunto e pede desculpas por não ter perguntado sobre um livro mais fácil de ler, mas Himari diz que isso não importa, porque agora ela pode perguntar diretamente para Saito sobre as partes que não entendeu. Himari vai falar com Saito, enquanto Akane observa os dois e começa a se sentir magoada. Saito explica para Himari aquilo que ela precisava entender, e ela agradece, mas Saito diz que estava em dívida com ela, já que ela sempre intervém quando ele briga com Akane, e se não fosse por ela, provavelmente ele já teria passado desta para melhor. Himari garante que Akane é uma garota boa,
tanto que até contou pra ela qual era o livro favorito dele. Saito não entende porque ela faria algo assim. Himari, para não entregar a amiga, muda de assunto e conta que Akane a ajudou quando na escola primária ela sofria bullying. Saito fica surpreso quando ouve isso, e ela explica que tudo acontecia porque quando era criança tinha dificuldade para conversar com as outras pessoas, e além disso seu cabelo loiro fazia com que ela chamasse muita atenção. Saito diz que essa cor de cabelo não fica bem em muitas pessoas, mas nela combina muito. Himari ri do comentário, porque ele se parece muito com as coisas que Akane costuma dizer, enquanto Akane espia a conversa dos dois e é pega por Shisei, que pergunta por que aquilo está incomodando ela. Akane responde que não está incomodando e diz que é apenas curiosidade, já que é a primeira vez que vê Akane agindo daquele jeito, mas Shisei diz que aquilo não é verdade, que ela sempre olhou para Saito daquela forma. Akane acha que sua amiga merece alguém melhor, mas Shisei percebe que na verdade ela simplesmente não quer que os dois fiquem juntos. Ao saírem da escola, Himari agradece toda a ajuda de Akane e propõe comer torta de morango na casa dela para comemorar. Akane aceita, mas rapidamente percebe que cometeu um erro e diz que ninguém pode ir até sua casa, porque ela mora em um pântano e usa barris como barcos. Himari percebe que ela não quer que ninguém vá até sua casa, apesar de Shisei ter ido recentemente. Akane não sabe como explicar, mas no fim não consegue recusar. Em casa, ela fala pro Saito que Himari vai visitá-los e explica que não conseguiu dizer não. Ele entende que ela pode ter se sentido excluída por causa da Shisei e fala que tá tudo bem ela vir. Akane pensa em usar perfume para esconder o cheiro da casa e pede pro Saito esconder suas coisas e ficar trancado no escritório até Himari ir embora. Mas nessa hora, Himari toca a campainha. Saito pede pra Akane distrair ela enquanto ele esconde suas coisas, mas Akane deixa Himari entrar instantaneamente. Então Saito precisa se esconder às pressas na cozinha, enquanto as duas se sentam na sala de jantar. Shisei manda uma mensagem pro Saito dizendo que um ser humano pisca 7 milhões de vezes por ano. Himari escuta o toque do celular, mas Akane garante que o som veio do lado de fora da casa. Himari não dá importância e pergunta se Akane se importaria caso ela saísse para um encontro com Saito. Akane não entende porque ela está perguntando isso, e Himari diz que percebeu desde o primeiro ano que ela estava interessada nele, mas Akane responde que isso não é verdade. Himari quer sair com Saito, mas ela não sabe se isso afeta a amizade dela com Akane. Ela garante que não tem interesse naquele moleque imundo, feio, imprestável, inútil e tudo mais. Saito escuta a conversa. Esse é o exato momento em que seu coração se parte. No dia seguinte, na escola, Himari chama Saito para um encontro, e ele aceita. Do lado de fora da casa, Shisei escuta tudo. Ela se intromete e pergunta se Akane não pretende impedi-los, mas ela se faz de desentendida, dizendo que não sabe do que ela está falando. Shisei então se prepara para explicar para Akane o que exatamente pensa e sente. Na hora do jantar, Saito conta a Akane sobre o encontro e pergunta se ela se incomoda com o fato dele sair com outra pessoa enquanto é casado com ela. Akane lembra que os dois foram obrigados a se casar e que ele pode sair com quem quiser. Saito entende, mas percebe que Akane está bem irritada. No dia seguinte, Saito se prepara para o encontro. Akane pergunta se ele realmente vai, e Saito responde que não vai se ela não quiser. Akane se irrita e diz que ele pode fazer o que quiser. Saito simplesmente aceita e vai embora com a loirinha, mas assim que ele se vira, Akane detém ele com lágrima nos olhos e admite que dói imaginar Saito com outra garota, e que mesmo que seja apenas no papel, ele é seu marido. Saito já sabia disso, e foi exatamente por esse motivo que cancelou o encontro há muito tempo. Akane fica irritada por ter caído na armadilha dele, mas Saito tranquiliza ela e a convida pra sair. Na escola, Himari continua tentando conquistar Saito, apesar de já ter sido rejeitada, mas ela está decidida a fazer com que ele se apaixone por ela. Shisei intervém e fala que ninguém pode se aproximar do Saito sem a bênção dela. Himari aceita se esforçar ao máximo para conquistar sua aprovação e poder ficar com seu querido Saito. Enquanto isso, Akane observa tudo, sabendo que não vai deixá-la vencer. Himari chega na escola com um prato de carne crua com alho para Saito, porque Akane disse que era a comida favorita dele. Ele se recusa e diz que já trouxe sua marmita, mas o restante da sala faz pressão para que ele experimente o que Himari preparou. Saito acaba aceitando, então Himari coloca um pedacinho na boca dele. Saito descobre que na verdade ficou muito gostoso e quer mais, o que incomoda Akane, que diz que é melhor ele também comer a marmita dela, já que é ela quem prepara. Himari pergunta à amiga se ela está com ciúmes. Akane tenta
tenta negar, mas Himari suspeita que ela realmente esteja. Ela mostra que não tem preferência nenhuma e dá na boquinha de Akane também, deixando todos na sala sem acreditar. Então Himari pede pro Saito ajudar ela a estudar matemática. O Saito aceita tranquilamente, porque ele é muito inteligente e gosta de ajudar as pessoas. Então Himari sugere que eles vão pra casa dela, e aproveitem que os pais dela não estão em casa, dando a entender segundas intenções. Saito lembra que já rejeitou ela uma vez, mas Himari responde que isso é irrelevante, porque as garotas daqui não desistem tão fácil. Akane percebe que estão querendo roubar o namorado dela, então intervém e diz que Himari não pode ficar sozinha com Saito, porque podem acabar acontecendo certas coisas suspeitas, e ela não quer que eles acabem tendo um filho. Himari responde que isso é muito ridículo, e mesmo que tivessem um filho, eles iriam cuidar bem. Akane insiste que ninguém espera que isso aconteça até acontecer, então Himari propõe que ela também os acompanhe. Assim teria como tutores os dois alunos mais inteligentes da turma, e com certeza iria garantir o terceiro lugar da classe. Shisei aparece para defender sua posição como a terceira aluna mais inteligente da sala, e Himari decide incluí-la no grupo de estudos, mas de repente ela sugere que estudem na casa de Akane. Saito pergunta a Himari em que parte da matéria ela está com dificuldade, e ela responde que desde o primeiro ano do ensino fundamental. Akane, vendo que a amiga realmente está perdida, comenta que suas notas começaram a cair desde o primeiro ano do ensino médio. Com isso em mente, Saito já sabe por onde começar, e passa a revisar alguns conteúdos. Himari começa a entender a matéria e elogia os conhecimentos do Saito. Akane reconhece que ele é inteligente, mas fala que falta muito para ele chegar no nível dela. Mesmo assim, Himari acha que Saito é um verdadeiro gênio, e aproveita para esfregar isso na cara dela. Akane fica com muita raiva. Shisei aparece e pede para ele jogar com ela, então eles começam a jogar um jogo de memória. Akane e Shisei querem ganhar do Saito, mas elas terminam o jogo perdedoras. O Saito é muito bom nesse jogo. Depois de jogarem uma partida, as garotas querem uma revanche, mas Saito diz que vai sair para comprar alguma coisa para comer. Enquanto caminha pela rua, Akane o alcança para acompanhá-lo. Ela comenta que está surpresa por ele também ter uma memória tão boa. Saito responde que na verdade isso é algo ruim, porque acaba deixando as pessoas desconfortáveis. Ele explica que sua família é mais inteligente do que a média, e que muitas vezes assusta os outros por lembrar de coisas que para qualquer pessoa seriam completamente insignificantes. Akane entende o que ele quer dizer, porque ele se lembrou de um comentário que ela fez sobre sua comida muitos anos atrás. Ela então comenta que gostaria de ter uma memória tão boa quanto a dele. Quando voltam, encontram Himari e Shisei detonando zumbis no videogame de Saito. Himari comenta com Akane que não sabia que ela tinha um jogo daqueles. Ela mente dizendo que o videogame é do pai dela. Depois disso eles voltam aos estudos, mas de estudo aquilo não tem nada, porque eles só ficam conversando. Himari agradece mais uma vez a Saito por ajudá-la com os estudos, e propõe que o próximo encontro seja na casa dela, mas Saito recusa imediatamente por motivos óbvios. Então Himari tenta conquistar ele, derramando de propósito um pouquinho de chá sobre um dos seus peitos. Saito traz uma toalha para ela se secar, e Himari pergunta como ele sabia onde as toalhas estavam. Ele mente dizendo que foi apenas intuição. Shisei leva Himari ao banheiro para ela poder se limpar, enquanto Akane culpa Saito por estar dando em cima da loira. Ela também o culpa por tudo, já que ele aceitou ajudá-la a estudar. Saito responde que não conseguiu dizer não. Akane comenta que ele nunca a ajudou daquela forma, mas ele a lembra de que tentou uma vez e que ela começou a gritar com ele. Nessa hora a luz acaba. Akane se assusta e abraça o Saito. Ele pergunta por que ela é sempre tão medrosa, e ela responde que não está com medo, apesar de ter gritado e corrido direto para os braços dele. Saito fala que vai verificar os fusíveis, mas Akane pede para ele não deixar ela sozinha. Logo em seguida ela muda completamente de assunto e pergunta se os garotos gostam de garotas que não são tão teimosas. Ele não entende a mudança de assunto tão rápido, mas já que está tudo escuro, é melhor aproveitar o clima romântico. Saito responde que acha ela fantástica exatamente do jeito que ela é. Akane diz que não estava falando dela, então ele entra na brincadeira e comenta que essa garota, apesar de ser bastante teimosa e meio metidinha, no geral ela é uma boa pessoa, e que ele está entendendo cada vez mais quem ela realmente é. A energia volta e acabam encontrando os dois bem agarradinhos. Akane nega como sempre que os dois tenham qualquer tipo de intimidade. No dia seguinte, Saito pergunta a Shisei se foi ela quem provocou o apagão na casa, mas ela responde que não. Himari fala pro Saito que não entendeu a aula daquele dia, e pede que ele explique tudo novamente. Ela também convida Akane para participar, mas Akane responde que jamais aprenderia qualquer coisa com um moleque imundo como ele. Mas quando todos vão embora, ela pede em segredo para que Saito a ajude a estudar. Quando chegam em casa, Saito ensina um método de estudo para Akane. Ela aprende bem rápido e percebe que a técnica é bastante útil.
útil. Depois de um tempo, chega a hora de parar, mas Akane quer continuar estudando. Saito pergunta por que ela é tão obcecada com os estudos. Ela responde que isso acontece porque quer se tornar médica. Saito pergunta o motivo dessa escolha, mas ela fala que isso não é da conta dele. Saito concorda, mas admite que mesmo assim gostaria de saber, porque quer conhecê-la melhor. Akane revela que tinha uma irmã. Sua irmã era muito doente e seus pais trabalhavam sem parar para conseguir pagar as despesas médicas, por isso quase nunca estavam em casa. Assim, Akane precisou aprender a cozinhar e a limpar desde muito pequena. Sua irmã sofria bastante e Akane não podia fazer absolutamente nada para ajudá-la. Ela ainda se sentia impotente por não ter conseguido salvar a vida da irmã, mas decidiu que vai fazer tudo o que puder para ajudar as outras crianças que passam pela mesma situação. Nos dias seguintes, Akane fica bastante triste ao se lembrar da sua irmã. Ela gostaria de ter vivido muitas experiências de irmãs ao lado dela. Saito pede um conselho a Shisei para animar Akane, e ela diz que gostaria muito de ir às compras com ele. Então aconselha que faça o mesmo, mas não a leve ao supermercado nem à loja de promoção. Mas a Akane, mesmo que não queira admitir, é uma garota muito feminina e quer ir a lojas bonitas. Saito tem dificuldade em acreditar que Akane seja feminina, e Shisei aconselha que ele pratique com ela, então sugere que ele a leve a um festival de doces. Ao voltar para casa, Saito pergunta a Akane se ela quer sair para passear. Akane fica em alerta ao ouvir a pergunta e questiona se ele não prefere ir com sua prima. Saito propõe que eles vão ao cinema e depois comprar alguns docinhos. Akane fica em choque quando ouve isso e começa a queimar o ensopado. Ela desliga o fogão e diz que ficou bom, mas Saito sabe que está queimado. Akane explica que estava se referindo ao encontro e que aceitaria sair com ele. Akane vai visitar sua avó e conta sobre o encontro com Saito. Ela fica feliz em saber que o relacionamento da neta está progredindo e a leva até um guarda-roupa para ajudá-la a escolher uma roupa. A avó vinha comprando e guardando roupas em seu armário para quando sua neta finalmente se apaixonasse. O primeiro conselho da sua avó sábia seria escolher a lingerie, mas Akane fala que isso não é necessário. Sua avó aceita a decisão, mas avisa que sair sem calcinha no primeiro encontro é algo ousado demais. Akane esclarece o mal-entendido e finalmente as duas continuam escolhendo as roupas. Chega o dia do encontro e Akane aparece usando um vestido rosa que Saito gosta muito. Saito diz que ela está muito bonita e Akane, um pouco envergonhada, explica que sua avó fez com que ela usasse aquilo pro primeiro encontro, mas eles estão tentando se convencer de que aquilo não é um encontro, e ela tenta voltar atrás. Saito concorda e os dois decidem que aquilo não é um encontro. Saito sugere que eles vão a um café de gatos, mas Akane diz que é melhor escolher outro lugar, porque ela não pode mais entrar naquele estabelecimento. Isso aconteceu porque quando ela vê muitos gatos fofos, ela perde completamente o controle. Então Saito leva ela até o karaokê, e Akane pergunta se ele pretende fazer coisas indecentes lá. Ele responde que se quisesse aproveitar o lugar para fazer coisas indecentes, faria isso em casa. Ela fez essa pergunta porque Himari disse a ela que encontros em karaokê sempre terminavam em beijos. Saito lembra que aquilo não é um encontro e que ele não é um pervertido. Depois de cantarem algumas músicas, eles vão tomar alguns milkshakes. Akane oferece que ele experimente o dela, e Saito percebe que aquilo seria um beijo indireto. Por isso ela retira o convite, mas depois acaba cedendo e oferece um gole para ele. Mas Saito recusa e ela pergunta por que ele a convidou para sair, já que sabe que ele sempre tem algum motivo escondido. Saito admite que se sente culpado por fazer ela se lembrar da irmã. Akane fica muito feliz ao ouvir que ele tentou fazê-la se sentir melhor, e como agradecimento aceita acompanhá-lo para onde ele quiser. Essa é a maior oportunidade dele até agora. Então, em vez de levá-la para algum lugar mais privado, ele a leva até uma loja de suplementos. Lá um vendedor oferece alguns testes para eles, e Saito começa a se engasgar com vitamina B. Depois ele oferece algumas pastilhas de cálcio, e Saito vai ficando cada vez mais louco. No final eles chegam a uma proteína em pó mais nova, e Saito simplesmente toma tudo de uma vez sem nem beber água. Akane, por mais que tenha tentado, não conseguiu controlá-lo. Ao sair, Akane vê em uma vitrine um anel bonito, mas ele é muito caro e não pode se dar ao luxo de comprá-lo. Eles continuam o caminho e Akane agradece por ele ter convidado ela para sair, reconhecendo que se sente muito melhor. Ela se lembra de quando era criança e perguntou à mãe se o anel dela era desconfortável. Sua mãe respondeu que não, porque seu pai havia feito aquele anel sob medida como uma demonstração de amor, mas que ela entenderia aquilo algum dia no futuro. Os dois estão tomando café de manhã pela manhã, mas o Saito está mais interessado na televisão do que no ovo com ketchup que Akane preparou. Ela tenta fazer com que ele preste mais atenção nela, mas o Saito não sabe mais o que fazer. Akane fica irritada com a atitude dele, com sua falta de interesse. Saito pensa que aquela versão gentil de Akane, que era carinhosa com ele, acabou, mas ele se lembra de que Akane
queria muito um anel que viu naquele dia. Na escola, Saito pede a Shisei para ir até a casa dela, e ela chama sua empregada chamada Rui para buscá-los de limusine. Saito pede que ela dirija com cuidado, mas Rui apenas acelera o máximo que pode. Já em casa, Shisei troca de roupa para ficar mais confortável. Ela não parece ter nem um pingo de vergonha, porque tá fazendo isso na frente do primo. Ela pergunta o que eles querem fazer. Saito deixa ela escolher o jogo, então ela propõe brincar de cadáveres. Ele recusa, então ela sugere brincar de vampiros e começa a chupar o pescoço dele. Mas a sua mãe chega perguntando o que eles estão fazendo e por que não a convidaram. A tia pergunta se Saito vai ficar para jantar, mas ele responde que não, porque Akane deve estar esperando por ele em casa com a refeição pronta. E nitidamente sua mãe está com ciúmes da nova esposa dele. Saito pergunta se ela poderia lhe arrumar um trabalho. Ela não entende porque ele simplesmente não pede isso ao avô, mas Saito explica que quer ganhar um bom dinheiro, porque havia começado a trabalhar para comprar um presente. Isso machuca Shisei, pois ela percebe que ele não foi até a casa dela para brincar com ela, mas sim para comprar um presente para outra garota. A tia não gosta do caminho que Saito está seguindo, porque ele nem sequer está tentando manter o casamento, sendo que o plano dela era manter tudo dentro da família e era que ele se casasse com a filha dela, ou seja, Shisei. A senhora aceita dar um trabalho para ele em sua empresa. Ele precisa traduzir um software, mas ninguém consegue fazer isso. Ela pergunta se ele será capaz de dominá-lo em apenas 3 dias. Ele fala que está disposto a fazer em uma só noite. Já em casa, ele começa a passar as páginas dos livros rapidamente. Ao ver ele estudando, Akane pensa que ele está prestes a morrer de alguma doença estranha. Saito explica que está aprendendo um novo idioma, e que basta fazer isso e depois dormir para que sua memória registre tudo. Akane fica surpresa ao ouvir isso, e diz que gostaria de ter ele dentro dela. Saito considera isso por um segundo, mas Akane fica irritada e explica que ela quis dizer que gostaria de ter o talento dele para estudar. Akane pergunta qual idioma ele está estudando, mas Saito não quer que ela descubra, então tenta diminuir a importância do assunto. Ele vai até a casa de Shisei para praticar seu novo idioma. A garota é bastante grudenta e decide sentar em cima dele. Saito diz que ela está atrapalhando seu trabalho, e Shisei o morde e vai embora um pouco irritada. Saito pergunta se é porque ele quer comprar um presente para Akane. Shisei responde que não, porque entende que dar um presente vai melhorar a situação dele em casa. Mas desde que ele se casou, quase não tem mais tempo para ela, e por isso se sente sozinha. Saito concorda e pede desculpas a Shisei. Ela pede que ele a leve para a cama, que deite ao seu lado, e fique abraçada com ela para compensá-la. Ela também pede que ele cante uma música para que ela consiga dormir. À noite, quando retorna para casa, Akane pergunta por que ele está chegando tão tarde. Saito evita todas as perguntas e diz que está muito cansado, então vai tomar banho e depois dormir. Akane percebe que ele está com cheiro de perfume feminino. Akane vai até sua avó pedir um conselho. A avó entende a situação, pois sabe que o garoto é bonito e deve ter muitas garotas atrás dele. Akane diz que sabe que uma garota gosta dele, mas que ele teria contado caso estivesse saindo com alguém. Sua avó tem certeza de que Akane não perguntou nada diretamente porque, assim como ela, também tem muita dificuldade para expressar seus sentimentos. Na escola, Himari conta que Saito a rejeitou novamente, mas quando Shisei chega, ela percebe que a garota está usando o mesmo perfume que sentiu no marido naquela outra noite. À noite, Akane se encontra jantando sozinha novamente. Ela não consegue parar de pensar que Saito está traindo ela, então decide ligar para ele, mas lembra que não tem o número dele e precisa recorrer aos métodos antigos de usar a lista telefônica. Ela liga para a casa de Shisei e Rui atende. Akane pergunta se Saito está lá e pede que ele seja comunicado. Rui pede que ela espere na linha por um minutinho e entrega o telefone para a tia. Ela pergunta se por acaso ela é a esposa de Saito. Akane responde que sim e pede para falar por um minuto com seu marido, mas a tia diz que o que ele e sua filha estão fazendo sozinhos no quarto não é da conta dela. Depois ela zomba dizendo que Akane não se dá bem com o próprio marido e pede para que ela não leve tão a sério aquele casamento falso, desligando o telefone naquele mesmo momento. Algum tempo depois, Saito termina seu trabalho. Sua tia o demite e entrega o pagamento por ter cumprido sua tarefa. Ela pergunta se a esposa dele sabia que ele estava trabalhando ali. Ele responde que manteve tudo em segredo, algo que deixa a tia bastante interessada. Ao sair, Saito vai comprar o anel para Akane e depois segue para casa, onde
onde encontra uma Akane completamente furiosa por ele ter ido fazer coisas com Shisei e nem sequer ter atendido o telefone. Ele pergunta como ela descobriu onde ele estava e ela responde que usou sua intuição feminina. Akane diz que se ele gosta tanto de Shisei, então deveria se casar com ela. Saito tenta explicar que tudo foi um mal-entendido, mas Akane não quer ouvir sua explicação e manda ele dormir com o cachorro. Então Saito corre para tirar o anel do bolso e explica que trabalhou muito para sua tia para conseguir comprar a joia. Ele também pede desculpas por ter chegado tão tarde nos últimos dias. Akane não consegue lidar com aquilo e corre para o quarto, mas antes de se trancar agradece pelo presente. Na manhã seguinte, Saito acorda e descobre que Akane está olhando seu novo anel. Ela está completamente fascinada por ele, então pergunta a Saito se ele também vai chegar tarde naquele dia. Ele responde que não, porque já terminou o trabalho. Assim, então Akane promete preparar um jantar delicioso. Durante os dias seguintes, Akane não consegue parar de olhar para o anel e passa a preparar uma enorme quantidade de comida para Saito como forma de agradecimento. Saito come tanto que quase passa mal. Indo para a escola, Saito percebe que Akane esqueceu de tirar o anel, algo que poderia gerar muitas perguntas. Ele tenta avisá-la, mas Imari aparece, e para evitar que ela veja, segura a mão de Akane. A garota pede para que ela solte, mas Saito leva Akane para um lugar mais escondido. Akane pergunta se ele vai tomar coragem para faltar com o respeito com ela, mas Saito apenas avisa sobre o anel. Akane tira o anel e tenta fingir que não gostou, apenas porque tem dificuldade em admitir que o ama. Ela guarda o anel em sua bolsinha de gato, porém, Shisei vê o anel e comenta que é um anel bonito. Então pergunta se foi Saito quem deu aquilo para Akane. Claro que ela responde que não, porque aquele já é o anel favorito dela. Shisei fica convencida de que é porque foi Saito quem deu o presente. Então, Shisei propõe que ela compre um igual e troque no final do dia. Akane procura seu anel, mas o anel já não está mais lá. Ela sai de casa discretamente para procurá-lo. Ela refaz seus passos para tentar encontrá-lo, mas não acha nada além de puro azar. Agora ela vai ter que contar para o namorado que perdeu o anel. Akane pensa no que Shisei disse sobre comprar um igual. Com isso surge uma ideia. Ela sabe que outro não seria a mesma coisa, porque o anterior foi um presente de Saito, um presente que expressava os sentimentos dele por ela. Mesmo assim, considera arrumar um trabalho para comprar outro anel. Ela passa o resto do dia distante pensando no que deve fazer. No parque ela encontra Shisei, ou melhor dizendo, Shisei aparece para ela. Essa garota está em todos os lugares. Shisei percebe que algo está errado e pergunta se Akane perdeu o anel. Akane fica surpresa ao perceber que ela também já sabe de tudo. Shisei promete não contar nada para Saito e diz que vai ajudá-la a procurar, porque ela faz comidas deliciosas e é uma boa pessoa. Além disso, sem aquele anel o casamento voltaria a ser um caos, e Shisei quer o melhor para Saito. As duas passam a tarde inteira procurando o anel, mas não encontram nada. Akane pede para Shisei voltar para casa e diz que continuará procurando sozinha. Shisei sugere que ela conte tudo para Saito, pois acredita que ele pensaria em alguma forma de encontrar o anel, mas Akane acha que essa seria apenas sua última opção. Saito espera sua garota para o jantar, mas ela não chega. Ele escuta a porta abrir e vai reclamar por ela estar chegando tão tarde, mas percebe que é Shisei. Ela diz que Akane ainda vai demorar para voltar. A garota foi até a casa porque seguiu o cheiro da comida de Akane. Saito pergunta onde ela está, mas Shisei se recusa a contar, mas aconselha que ele vá ver como ela está, porque sabe que Akane precisa de ajuda e de um pouco de companhia. Saito começa a seguir Akane e percebe que ela está procurando alguma coisa. Ele também nota que ela não está mais usando o anel. Depois de um dia inteiro de buscas, Akane admite em voz alta que não consegue encontrar o anel. Saito escuta e agradece por ela ter se esforçado tanto para encontrá-lo. Ele diz que não tem problema e pede para que voltem para casa. Akane insiste que precisa encontrá-lo, mas Saito responde que depois compra outro. Akane explica que aquilo não pode ser comprado novamente, porque aquele era um anel de verdade. Saito não entende do que ela está falando, então Akane explica que os dois foram obrigados a se casar, mas aquele anel foi um presente verdadeiro, com sentimentos verdadeiros. Ele trabalhou duro para comprá-lo e mostrar que queria que o casamento deles desse certo. É por isso que ela precisa recuperá-lo. Ao ver o quanto Akane é teimosa, Saito decide ajudá-la. Ele pergunta onde foi a última vez que ela viu o anel. Akane conta que foi quando ela o levou até a escola e guardou o anel dentro da sua bolsinha de gato. Mas ao chegar em casa, ela não encontrou sua bolsinha de gato. Procurou em todos os lugares, porém não conseguiu encontrá-la. Saito usa sua super memória para lembrar o que eles fizeram naquele dia. Ele recorda
recorda que abriu a carteira 4 vezes quando foi fazer compras, quando tirou um lenço, quando quis tirar uma foto de um gatinho e quando pagou em uma cafeteria. Eles vão até a cafeteria e Saito se lembra de que abriu a carteira em cima de uma tampa de bueiro. Ele coloca a mão na água suja e tira de lá a carteira de gato. Estranhamente, a carteira foi parar naquele bueiro. Akane agradece por ele ter encontrado e Saito coloca o anel no dedo dela. Ele pede para que ela não o perca outra vez. No caminho para casa, Akane explica que usar o anel no dedo anelar esquerdo significa amor e conexão. Ela costumava usá-lo na mão direita, mas agora ele colocou na esquerda. Então pergunta se ele fez isso de propósito. Saito tenta mudar o anel de mão, mas Akane diz que quer mantê-lo ali. Saito está lendo durante o intervalo, quando uma garota de cabelo rosa aparece e o cumprimenta. Ele não a conhece e fica confuso, mas ela sabe muito bem quem ele é. A garota diz que seu nome é Majo, mas ele insiste que não conhece nenhuma Majo. A garota fica surpresa por ele realmente não saber nada sobre ela, mas não se importa e pede para ser sua namorada. Saito fica sem reação, porque uma desconhecida se declarou para ele. Majo insiste que conhece ele e diz que sabe que ele rejeitou Himari e que atualmente mora com Akane. Saito não entende como aquela garota sabe tantas coisas sobre ele, então fica sério e pergunta como ela sabe de tudo aquilo. Ela responde que sabe porque gosta dele. Saito começa a se cansar dos joguinhos dela e pede que responda a sua pergunta. Majo pergunta novamente se ele quer sair com ela e diz que conhece todos os detalhes sujos que acontecem entre ele e Akane. Caso ele não aceite sair com ela, Majo vai contar tudo para a escola inteira. Saito tampa a boca dela para que ela pare de falar, mas Majo entende que ele está tentando beijá-la e aceita. Porém, ela não consegue fazer nada, porque Shisei aparece do nada e salva a situação com uma enorme voadora. Shisei diz que sua missão é proteger Saito custe o que custar. Majo não parece se incomodar com o golpe, porque acha Shisei muito bonita, tanto que decide ficar com ela e a leva para sua casa. Por sorte, o sinal toca e Majo vai para sua sala. Quando as aulas terminam, Saito vê a limusine buscando Shise e pensa que finalmente poderá aproveitar um dia só para ele. Mas Majo aparece na sala e pergunta por ele. Todos os colegas olham para Saito com muito ódio, porque ele está acumulando todas as gostosas da escola. Saito leva Majo para o corredor e pergunta por que ela acha que gosta dele. Ela responde que é apenas amor à primeira vista. Mas Saito pensa que não é bonito o suficiente para essas coisas. Ela diz que ele é um gato e desliza pelo corrimão até cair nos braços dele. Saito diz para ela parar, porque ela pode acabar quebrando o pescoço. Majo responde que a vida é curta demais para ser tão cautelosa e que por isso se declarou assim que percebeu que gostava dele. Saito diz que não gosta de ninguém e Majo pergunta se ele também não gosta de Akane, mesmo morando junto com ela. Ele responde que isso é outra história e Majo interpreta isso como uma permissão para continuar dando em cima dele. Então ela o convida para acompanhá-la até uma loja de doces, porque todas as garotas da escola a odeiam e ela acha que levando doces para elas talvez consiga ser perdoada. Saito acaba aceitando. Majo leva para um restaurante onde ela come apenas um hambúrguer. Saito pergunta se eles não iriam à loja de doces, e ela responde que prefere um bom hambúrguer ou um miojo. Porém, sua família não deixa ela comer essas coisas porque dizem que fazem mal. Saito diz que acontece a mesma coisa com ele, já que Akane briga toda vez que ele quer comer alguma porcaria. Majo entende que sua irmã mais velha só quer o melhor para ela, mas isso não muda o fato de que é muito chato. Saito não fica surpreso por ela ser a irmã mais nova, porque ela é muito insistente e irritante, assim como sua irmã. Majo percebe que ele tem molho no dedo e limpa para ele enquanto tira algumas fotos. Saito estranha e pergunta por que ela fez aquilo. Ela responde que foi para guardar suas lindas lembranças. Saito começa a persegui-la para apagar as provas e encontra Majo escondida tentando recuperar o fôlego. Majo diz que ele é um pervertido por ficar perseguindo ela, mas ele responde que a única pessoa indecente ali é ela. Então pede para que ela apague a foto. Depois disso, Saito propõe que continuem o passeio, algo que surpreende Majo, porque ela achou que ele ficaria bravo, mas ela não pensou nisso porque sabe que ele e Akane brigam muito. Agora percebe que eles são incompatíveis. Saito diz que Akane é sua arqui-inimiga e que ela irrita muito ele. Majo pergunta por que eles simplesmente não se separam, e Saito responde que isso não é uma opção e que é complicado de explicar. Depois de um tempo, ele diz que já está ficando tarde e que eles deveriam ir para casa. Então pergunta se ela sabe voltar para a própria casa. Majo responde que não é necessário porque ela vai para a casa dele para se despedir direito. Como Saito não quer, Majo ameaça gritar na frente de todo mundo que ele apenas a usou e também vai contar para a escola inteira o que acontece entre ele e Akane. Sem ter outra escolha, ele a leva para casa. Akane os recebe e fica surpresa ao ver seu marido chegando abraçado com sua irmã mais nova. Majo abraça Akane e diz que sentiu muita saudade dela. Depois aperta os peitos de Akane, mas ela tira a garota de cima dela imediatamente. Saito pergunta
a Akane se ela não tinha dito que sua irmã estava morta. Ela responde que não, que disse apenas que nunca mais haveria porque ela estava em um lugar muito distante. Maju explica que viaja pelo mundo desde o ensino fundamental. Ela pediu dinheiro emprestado para a avó, e como elas são muito próximas, não foi difícil conseguir que ela aceitasse. Agora, Maju decide analisar o casamento da irmã. Akane pergunta se a avó realmente mandou ela fazer isso, mas a verdade é que Maju só quer matar a curiosidade mesmo. Ela vai até o quarto e percebe que existe apenas uma cama para os dois. Então pergunta se eles já fizeram coisas juntos. Akane responde que não, mas Maju não acredita e começa a atacar Saito por estar desrespeitando sua irmã. Akane a impede e insiste que nada aconteceu, o que deixa Maju muito surpresa. Então ela pergunta se pelo menos eles já deram um beijo. Akane responde que isso também não aconteceu e que eles nem sequer deram bom dia um para o outro. Maju pergunta se pelo menos eles já tiveram algum tipo de fantasia ou pensaram em algo, mas os dois respondem imediatamente que não. Nesse momento, Maju começa a acreditar que eles são tão puros ou entediantes quanto freiras e decide passar uma noite ali para ver como aquele casamento funciona. Saito diz que se sente ameaçado dormindo sob o mesmo teto que ela, e Maju pergunta se ele está com medo de sentir vontade de fazer com ela aquilo que não faz com sua irmã. Akane avisa que se ele tentar algo assim, ela vai arrancar tudo dele. No fim, Akane permite que sua irmã fique o tempo que quiser. Naquela mesma noite, Akane decide fazer mingau para o jantar em comemoração ao retorno da irmã. Mas a ideia deixa Maju apavorada, porque quando era pequena e ficava doente davam mingau para ela, e por isso ela odeia aquilo. Akane abre a geladeira e descobre que Shisei está congelada como se fosse uma pedra de gelo. Elas a tiram de lá e descongelam, mas para acordá-la, Shisei pede que façam respiração boca a boca. Maju se oferece, mas Shisei recusa, dizendo que está guardando seu primeiro beijo para Saito. Então Maju pede para Saito fazer isso e promete que vai cuidar muito bem dela, mas Saito sabe que ela provavelmente morreria em 2 dias, então decide não fazer. Shisei descobre que Maju já está chamando Saito de irmãozinho e não pretende permitir isso, porque se alguém merece ser a irmãzinha dele, essa pessoa é ela. Então desafia Maju para um duelo para decidir quem é a irmãzinha definitiva. Maju ataca primeiro e começa a se esfregar em Saito, prometendo fazê-lo se sentir muito bem se ele deixar ela ser sua irmãzinha. Akane pede para sua irmã que desça de seu homem e Saito dá uma nota 0 para ela. É a vez de Shisei, que cai de uma maneira fofa e pede para Saito carregá-la. Ele não consegue resistir, então a carrega e dá um 10. Maju admite sua derrota e sabe que até ela teria caído. Akane a consola e garante que para ela Maju é a melhor irmãzinha do mundo. As irmãs vão embora para conversar em particular e Akane pergunta por que ela não avisou que viria. Maju diz que queria surpreendê-la e funcionou, porque Akane não esperava vê-la chegar abraçada com seu esposo. Então Maju faz uma proposta, trocar de lugares e ela se tornar a esposa de Saito, e fará com que a avó pague os estudos de Akane. Akane avisa que não acha que deveria fazer isso, pois considera Saito um safado, mas Maju gosta de safados. Ela também avisa que ele não sabe cozinhar nenhum ovo e que vive à base de miojo e coca, mas Maju gosta de miojo e coca, então não há problema. Akane pergunta se ela realmente não prefere procurar outra pessoa, mas Maju diz que Saito é um gato e é exatamente o tipo dela. Ela até mostra a foto em que ele chupa seu dedo para demonstrar que eles se entendem muito bem. Akane fica sem reação ao ver que sua irmã está chupando não sei quais coisas de seu esposo, mas Maju diz que o ponto é que eles se entendem muito bem e podem chegar a ser um bom casamento. Akane não entende porque ela não gosta da ideia e supõe que deve estar ficando doente. Saito toma banho quando Maju entra para esfregar suas costas. Saito diz que já fez essa parte e pede que ela saia. Maju oferece esfregar outra coisa e começa a tomar banho junto com ele e avisa que se ele tentar sair, dirá à sua irmã que ele tentou se aproveitar dela. Saito diz que Akane não acreditará nisso, mas Maju pergunta se ele acha que ela vai acreditar mais em seu arqui-inimigo do que em sua amada irmãzinha. Eles concordam em manter aquela situação em segredo, e pergunta se ele já tomou banho com alguma garota que não seja um familiar. Ele diz que não, e ela confessa que também é a primeira vez dela fazendo algo assim. Maju diz que eles deveriam se casar e conta seu plano de substituir Akane. Ela garante que poderá agradá-lo ainda mais em todos os aspectos. Saito tenta resistir aos seus pensamentos indecentes, mas Maju continua pressionando, perguntando se Akane deixa ele tomar banho com ela ou fazer carinho em sua cabeça na cama. Ela já sabe que não, mas garante que ela vai deixar ele mimar
mala à noite. Saito se prepara para ir dormir e Akane percebe que algo estranho está acontecendo com ele e pergunta o que ele tem. Saito apenas diz que já se cansou da irmã dela porque ela é muito irritante. Isso deixa a Akane feliz, porque quando era criança ela era muito doente, e agora que ela tem tanta energia para ficar enchendo o saco é um bom sinal. Saito se deita na cama e Akane pergunta se ele quer terminar com ela. Saito se assusta e pergunta o que ela faria se fosse esse o caso. Akane fica pensando, enquanto Saito se pergunta com qual das duas ele ficará hoje. Para dar as boas-vindas a Maju, eles decidem ir ao parque de diversões. A menina vê isso como um encontro, deixando Imari com ciúmes. Chizei está pronta para andar em tudo enquanto come um sanduíche. Primeiro eles vão em um brinquedo de barco, depois ao Palácio de Gelo, onde Chizei congela. Na montanha-russa Akane desmaia, e ao acordar nega, mas seria na roda gigante que Akane admitiria seu medo, e explicaria que só foi para acompanhar sua irmã, que ama esses lugares porque durante sua infância esteve muito doente e perdeu a oportunidade de ir. Saito oferece sua mão para tranquilizá-la, mas Akane acha que ele quer se aproveitar. Na casa do terror, Akane chora enquanto Saito e Maju se divertem e até tiram fotos com os zumbis. Maju finge estar passando mal do nada e Saito a carrega. Depois ela zomba da ingenuidade dele, mas ele briga com ela por brincar com algo assim. Para provar que está bem, Maju dá voltas e promete não repetir isso. À noite Saito se deita depois de um longo dia, mas para sua surpresa, sua cunhada sobe nele usando lingerie. Ele, desconfortável, pergunta se ela foi à formatura do ensino fundamental dele. Saito conta que em sua formatura conheceu uma garota na praia com quem conversou por horas, mas nunca soube o nome dela. Maju admite que era ela e diz que agora não vai deixá-lo ir embora. Eles vão se casar e agora podem se dar bem. Saito prefere ir devagar e se conhecer melhor, mas Maju quer ir direto ao ponto. Saito diz que sabe que ela o odeia. Maju tenta negar, mas ele insiste que o ódio dela é evidente. Ela admite, mas mesmo assim quer algo com ele. Ela pede um beijo, mas Saito não entende por que beijaria alguém que o odeia. Maju promete explicar depois de se aliviar, mas Saito resiste e conclui que ela e Akane são loucas. Akane entra e vê sua irmã em cima de Saito com a camisa desabotoada. Maju confirma suas suspeitas, fazendo com que Akane expulse os dois de sua casa. O garoto acompanha Maju até sua casa. Saito não sabe onde ficar e ela oferece sua cama, mas ele se recusa e prefere ir para um hotel. Maju segue com segundas intenções, mas Saito se adianta e fecha a porta. Ela ameaça acusá-lo de levá-la sem permissão, então Saito sem escolha deixa ela entrar. A garota se recusa a ir embora, então ele a imobiliza e pede que ela vá. Ela chora dizendo que Akane a odeia e teme que ele também a odeie. Saito hesita, mas percebe que ela realmente ficou magoada. Maju, sentindo-se culpada, continua de lingerie e oferece compensá-lo. O bom homem a rejeita e, para acalmá-la, permite que ela durma com ele enquanto faz carinho em sua cabeça. Na manhã seguinte, Saito percebe que Maju está se sentindo mal. Ela explica que não tomou seu remédio depois de ser expulsa, mas garante que apenas fica mais cansada. Saito teme que Maju desmaie do nada e quer chamar uma ambulância, mas ela se recusa para não preocupar Akane. Ela garante que está bem e mesmo que Saito acredite nela, ainda assim a carrega para fora do hotel. Ela percebe que ele tem experiência e Saito conta que uma vez carregou sua irmã daquela forma. Maju pergunta se eles realmente se odeiam tanto, mas ele hesita em responder. Por fim, Saito leva Maju ao hospital porque ela acabou desmaiando no caminho. Maju pede que ele não conte para Akane, pois ela sempre cuidou dela e quer que ela pare de se sacrificar por sua causa. Saito entende e aceita. Depois ele liga para Shisei para pedir que fique com Maju. Shisei presume que ele vai se divorciar e até se oferece para levá-lo ao tribunal. Na escola, Akane percebe que sua irmã não foi e seus pais dizem que ela viajou, mas ela não acredita. Saito insiste que ela com certeza vai voltar, mas Akane suspeita que ele está escondendo algo. Ele desvia do assunto e a deixa falando sozinha. Depois das aulas, Saito visita Maju no hospital e leva um bom hambúrguer escondido. Ele percebe que ela é muito mimada e pergunta se Akane também era tratada assim. Maju diz que Akane nunca foi mimada. Saito pergunta se é seguro ela viajar tanto, mas ela quer aproveitar antes que sua doença a impeça. Além disso, quando ela viaja, Akane fica preocupada, e Maju sente que já a preocupou o suficiente. Saito pergunta se é por isso que ela quer seduzi-lo antes. Ele achava que ela o odiava por ter roubado sua irmã, mas agora entende que ela só queria a felicidade dela. Maju admite que pensou que Akane sofria por se casar com um garoto que a incomodava na escola e quis fazer algo por ela, mas acabou estragando tudo. Saito garante que Akane não a odeia e pede que ela se recupere para vê-la em breve. Maju pergunta por que ele cuida tanto dela, e ele confessa que só quer que Akane seja feliz. Ao sair, ele descobre que Akane ouviu tudo e ela foge sem saber como processar aquilo. Uma semana depois, Maju retorna à escola e pede desculpas para Akane por tentar roubar seu marido. Ela explica que só queria evitar a infelicidade dela. Akane pergunta se foi por isso que a encontrou com Saito na cama. Maju diz que embora tenha insistido
sentido, Saito não caiu e até duvida de suas capacidades. Depois brinca dizendo que realmente o viu no banho, mas Saito a cala. Majo admite que Saito sempre foi fiel. Akane aceita e pede que ela pare de tentar tomar seu lugar. A garota confessa que entre uma brincadeira e outra acabou se apaixonando e quer ficar com ele. Akane fica irritada, acreditando que Saito seduziu sua irmã e procura algo para bater nele. Majo diz a Saito que descobriu quem era a garota de sua formatura, mas só vai contar se ele der um beijo nela. Saito, já cansado dos jogos dela, manda ela ir para a aula. Ele pede desculpas a Akane por ter seduzido sua irmã e sua melhor amiga. Akane pergunta se o que ele disse no hospital era verdade. Saito responde que sim, e Akane pede que ele volte para casa, fingindo que é apenas para que os avós não desconfiem. Mas eles esquecem que estão na sala de aula e Himari escuta tudo. Certa vez, Saito estava sozinho no pátio quando Himari chegou e perguntou por que ele não estava dentro de casa. Ele respondeu que era melhor não voltar porque seus pais estavam lá. Himari disse que pensava o mesmo e ofereceu companhia. Voltando ao presente, Himari grita que pegou os dois vivendo juntos. Toda a sala escuta, mas Akane nega, chamando ele de imundo. Saito responde que jamais se apaixonaria por uma garota tóxica como ela. Ninguém acredita neles, então eles fogem para decidir o que fazer. Enquanto discutem sobre de quem foi a culpa, seus colegas começam a seguir Saito. Shisei oferece seu tapete e sua tigela de água em sua casa, mas Saito decide voltar antes que seu avô perceba sua ausência, para despistar os outros. Shisei sugere que ele a pegue e corram. Saito faz isso e eles entram no primeiro ônibus que passa. Eles descem na última parada, mas o próximo ônibus só sairá no dia seguinte, então precisam voltar andando. Shisei finge que fez isso para que ele a carregue, mas não é necessário pois uma limusine chega para buscá-la, deixando-o sozinho. Ao voltar, eles percebem que quase não resta arroz, mas têm medo de sair e serem descobertos, então aceitam morrer de fome com honra. Shisei acaba com o arroz e sugere fazer sanduíches, mas negam a opinião dela por ser a culpada. Eles ouvem barulhos no andar de cima de repente. Eles sobem e encontram alguém escondido em sua cama. Akane estava pronta para lidar com o intruso, mas é impedida por Saito, que a acalma. Porém, ela o acusa de estar passando a mão nela à força e cai em cima da cama. E nesse momento chega Majo, que vê eles e começa a tirar fotos, acreditando que eles estavam fazendo coisas indecentes. Saito pergunta como ela entrou sem tocar a campainha. Majo responde que não precisa disso e que trouxe Himari. Todos se sentam para conversar. Himari pede desculpas por ter descoberto eles, mas Akane diz que a culpa foi dela por não ter contado antes. Himari se oferece para ajudá-los, e Saito também pede desculpas por ter mentido para ela. Ela diz que já desconfiava por detalhes como a comida, o shampoo e o quanto Saito conhecia bem a casa. Himari pensou que era um negócio, já que sua família possui uma empresa, mas Saito explica que eles foram obrigados a se casar e estão presos em um casamento forçado. Ao saber disso, Himari vê uma oportunidade para conquistá-lo. Eles pensam em como impedir os rumores, mesmo que sejam verdadeiros. Majo sugere capturar e torturar quem falar sobre o assunto, algo que agrada a Akane, mas Himari propõe algo melhor e mais fácil, somente contrariar os rumores de que Saito e Akane vivem juntos. No dia seguinte, Saito chega à escola de mãos dadas com Shisei para fingir que eles são namorados, mas ninguém acredita porque eles agem exatamente como sempre. Shisei sugere algo mais ousado e pede um beijo, mas Saito recusa. Como Shisei falha, Majo se oferece, mas Saito a rejeita porque ela realmente se aproveita das situações. Agora só resta Himari, que primeiro se faz de difícil, mas depois admite que adora a ideia de ser sua namorada, mesmo que seja de mentira. Naquela mesma noite, Akane avisa que mesmo que finja ser namorado de Himari, ele não deve passar dos limites ou vai ter problemas. Saito pergunta quais são os limites e sugere várias coisas, como abraçá-la até que ela diga que já é o suficiente. Akane responde que ele pode fazer tudo isso, mas pagará com sua alma. No outro dia, Himari chega animada e segura a mão de Saito, fazendo todos desconfiarem. Durante o almoço, Himari convence Saito a comerem juntos para manter a mentira. Na cafeteria, todos percebem que algo está acontecendo entre eles. Himari sugere ir para uma sala vazia fazer coisas de casais. Saito finge não entender, mas Himari diz que sempre quis sentar no colo dele como Shisei faz. Ela recua por medo de esmagá-lo, mas Saito a incentiva. Ao fazer isso, ele ouve risadinhas do lado de fora, e Himari pede que ele a mime mais para parecer convincente. As garotas que estavam espionando ficam animadas e saem correndo. Ao voltar para a sala, todas cercam Himari perguntando o que ela tem com Saito. Himari pergunta a Saito se eles podem contar para todos que estão namorando. Ele dá permissão para ela falar. Então eles dizem que estão juntos, surpreendendo a todos. Quando perguntam sobre Akane, Himari esclarece que a história deles viverem juntos foi uma brincadeira, porque ela ficou com ciúmes ao ver quanto tempo eles passavam juntos. Enquanto isso, Akane fica irritada por ser deixada de lado. As garotas pedem desculpas e aplaudem. Akane leva Himari para o terraço e reclama que ela está passando dos limites com o bom Saito.
Himari responde que isso é necessário para acabar com o rumor. Himari sai com Saito para seu primeiro encontro, andando pelo shopping. No fim do dia, Saito a leva para casa, mas Himari o impede para convidá-lo para tomar café. Saito decide ir embora, mas depois volta e pergunta se não é muito incômodo. Himari o convida para seu quarto, que está decorado com fotos dele, e ele fica surpreso. Ele pergunta sobre as fotos e ela responde que as comprou de um fotógrafo durante uma excursão, pedindo desculpas por parecer estranho. Saito não se incomoda, e Himari interpreta isso como uma permissão para encher ainda mais o quarto com fotos dele. Enquanto tomam chá, Himari mostra um grupo de WhatsApp onde todos acreditam na mentira sobre os dois. Saito reconhece que o plano deles funcionou muito bem, embora Himari diga que foi pura sorte. Ele nota os livros de psicologia na estante dela, e ela explica que estudou como conquistar a simpatia das pessoas porque não queria depender sempre de Akane, que a salvou do bullying quando eram crianças. Saito considera isso admirável, embora Himari veja como algo patético. A garota pergunta a Saito se ele sente alguma coisa por Akane, e ele responde que não. Então ela pede uma oportunidade e diz que não se importa em ser segunda opção. Saito pede que ela tenha mais autoestima, mas ela insiste que enquanto puder ficar com ele, não se importa com o papel que desempenha. Himari aproveita para dizer que está sozinha em casa, e Saito conta que seus pais nunca o quiseram e nunca compraram o que ele queria quando era criança. Himari responde que também passou pela mesma situação. Saito tenta ir embora, mas ela o segura e pede que fique mais um pouco, porque está se sentindo sozinha. Horas depois, Saito volta para casa e encontra Akane muito irritada. Ele pede desculpas, explicando que aproveitaram o fato da casa estar vazia, por isso chegou tarde. Então Himari liga para Akane para dizer que Saito já jantou, já tomou banho e ele já foi adestrado. Akane diz a Himari que elas deveriam parar com a mentira, mas Himari insiste em continuar com o plano. Ela diz que talvez só pare se Akane ficar com ciúmes. Akane responde que não sente ciúmes e que não gosta de Saito. Então Himari propõe que Akane seja a esposa em casa e ela seja a namorada oficial. Akane aceita, mesmo que esteja sofrendo por dentro. Saito pede para Akane passar seu contato. Akane se assusta e pergunta se ele está dando em cima dela. Ele responde que não, mas por causa da situação talvez seja melhor que façam as compras separadamente e o ideal é que tenham os números um do outro caso precisem de alguma coisa. Akane acha que é uma forma estranha de dar em cima de alguém, mas entrega seu contato e pergunta por que ele não pediu antes. Ele responde que pensou que ela teria nojo dele, e ela responde que sente um pouco de nojo dele. Akane não quer que ninguém perceba que tem o contato dele, então o salva apenas como S. Saito diz que seria melhor ela salvá-lo como macho alfa e ômega. Nada idiota, super inteligente e bom de briga, mas logo depois volta atrás, porque ele fica com vergonha. Akane se anima por ter um garoto nos contatos e não consegue evitar mandar mensagens para conversar com ele, mesmo estando no mesmo quarto. A boba chega até a ligar para ele por telefone. Na escola, Saito almoça com Shisei quando Majo aparece querendo enchê-lo de carinho, mas Saito ficou muito bom em desviar. Majo insiste que só o ataca de surpresa para aumentar suas estatísticas, então Saito diz que quer perguntar uma coisa para Majo. A garota começa a imaginar que ele vai perguntar de quem ela gosta e responde que obviamente é dele, mas o que Saito realmente quer saber é quem era a misteriosa garota da festa que ele viu quando era criança. Majo diz mais uma vez que sabe quem é, então Saito oferece fazer qualquer coisa que ela quiser em troca da resposta. Majo se contenta apenas com um abraço e até acha que isso já é demais. Shisei pergunta a Saito por que ele quer saber disso, e ele responde que não é nada demais, apenas quer descobrir. Então ela diz que na festa do avô, a vovó Tilo foi e provavelmente levou suas netas, mas a garota misteriosa era bonita e gentil, não como a velha que ele tem em casa. Shisei interrompe a conversa e pede para Majo acompanhá-la para conversar em particular. Saito apenas observa, percebendo que ficou sem sua resposta. Nesse momento, Akane começa a mandar mensagens brigando com ele por causa da bagunça que deixou em casa. Pergunta por que ele deixou pratos sujos, por que não colocou o controle remoto da televisão no lugar, por que deixou a caneca toda mijada, por que há meias totalmente endurecidas com um cheiro estranho no quarto dele, coisas desse tipo. Saito pede desculpas e diz que vai limpar tudo quando voltar, confirmando que ela é o completo oposto da gentil garota desconhecida. Ao voltar para casa, ele recebe uma ligação do avô, mas decide não atender. Então a televisão liga sozinha e o avô o repreende por não atender o telefone. Pelo visto, ele consegue fazer chamadas de vídeo pela televisão. O avô diz que a prima dele vai completar 70 anos e que toda a família vai se reunir para comemorar. Como essa senhora tem um peso muito importante na família e na empresa, Saito precisa ir para conquistar seu favor e herdar o cargo de seu avô. Saito responde que sim, que estará lá. A ligação termina e Akane entra no quarto depois de ouvir vozes. Ela pergunta se ele estava falando sozinho, como alguém idiota e sem amigos. Saito
Saito responde que estava falando com seu avô e que vai acontecer um grande churrasco, perguntando se ela quer ir conhecer sua família. Akane manda ele se acalmar um pouco, porque não é como se eles realmente estivessem casados. Saito diz que sim, eles estão casados, e que o mais apropriado seria ela conhecer sua família. Ele diz que vai ser muito legal, que o churrasco vai estar uma delícia e que ela não ficará sozinha, porque Shisei também vai. Akane pergunta se a mãe de Shisei também vai. Saito responde que sim. Então Akane se lembra da forma amarga como foi tratada por aquela senhora e diz que é melhor deixar para a próxima vez. Saito diz que provavelmente passará a noite lá e pergunta se ela vai ficar bem sozinha, já que ela é muito medrosa. A garota responde que ficará muito melhor sem ele, e se ver um fantasma ela mesma vai expulsá-lo. Shisei vai buscá-lo de limusine, e eles seguem para a festa. Eles chegam em uma mansão cheia de empregados, e o avô os recebe pedindo que se sentem ao lado dele, mas Saito diz que prefere manter distância de velhos bêbados. O avô responde que todos ali estão bêbados, então Saito acaba se sentando com eles porque não tem outra escolha. Saito e Shisei parabenizam sua tia e entregam seus presentes. O avô pergunta ao garoto onde ele deixou sua esposa. O garoto responde que ela é muito tímida e não quis conhecer a avó dele, e que não foi para isso que veio. O avô pergunta novamente quando eles vão dar um bisneto a ele, e Saito responde que isso não fazia parte do acordo. O avô diz que isso é um desperdício. Eles são recém-casados, têm uma casa só para eles, e não estão fazendo aquilo todos os dias. A prima dele repreende o avô e pede que pare de incomodar o garoto com esse assunto. Saito percebe que ela é a única pessoa que tem ainda mais autoridade que seu avô e pede que ela o obrigue a parar de casar as pessoas à força. A senhora responde que apoia o casamento deles e acredita que unir as duas famílias pode ser benéfico para ambas. Então eles continuarão casados. Em seguida, a senhora entra no modo sincerona e diz que sempre pensou que ele se casaria com Shisei. Ao ouvir isso, Shisei não consegue evitar corar e fica nervosa. Eles se sentam para comer, e Saito diz que aquilo foi apenas uma brincadeira, e pede para ela não levar tão a sério. Então ela lhe dá um soco e depois o obriga a fazer carinho nela. Enquanto isso, Akane espera em casa pela chegada de sua amiga para passarem a tarde juntas. Quando Himari chega, a surpreende com um abraço. Ela fica feliz por ter sido convidada depois de tudo que aconteceu com Saito. Akane insiste que Saito não significa nada para ela e que elas sempre serão melhores amigas. Para passar a tarde, elas começam a fazer cupcakes e se divertem bastante. Depois de terminarem os cupcakes, Himari fica animada e envia uma foto para Saito. Akane pergunta se eles trocaram números. Ela responde que já faz um tempo e fica evidente que isso mexe com Akane. Himari pergunta se ela quer que apague o número dele. Akane responde que não e mente dizendo que o único problema é que ele a incomoda mandando muitas mensagens. Himari diz que quem realmente tem que suportá-la todas as noites é ele e mostra a foto que mandou para Saito no dia anterior, logo depois de sair do banho. Akane pergunta se ela está obrigando Saito a receber esse tipo de foto, mas Himari responde que faz isso apenas para conquistá-lo, mas não está funcionando, porque ele nem responde. Saito finalmente responde a mensagem dos cupcakes, dizendo que eles parecem deliciosos. Ela responde que vai guardar um para ele com muito amor, então ele responde que é alérgico a esse tipo de coisa. Então um sem amor já está ótimo. Akane vê a química que os dois têm ao trocar mensagens e gostaria de conseguir fazer o mesmo, mas acha que as mensagens dela são horríveis. Himari percebe que sua amiga está triste e sabe que é porque Saito não mandou nenhuma mensagem para ela. Ela pergunta se Akane sabe qual é o oposto de gostar. Akane responde que é o ódio, mas Himari diz que não. O oposto é a indiferença. Ela explica que quando você odeia alguém é porque ainda pensa nessa pessoa, por isso o pior sentimento é a indiferença. Depois disso, Himari se despede e vai embora. Akane decide aproveitar que está sozinha para estudar e finalmente vencer Saito nas provas. Porém, olha para o celular e vê que não recebeu nenhuma mensagem, não conseguindo evitar se sentir sozinha. O churrasco na casa do avô logo se transforma em uma boa festa. Shisei acaba dormindo e Saito decide levá-la até sua cama. A empregada agradece por ele ter carregado ela e oferece para que ele passe a noite ali. Saito agradece, mas diz que aquele é o quarto onde ela vai dormir. A empregada responde que não tem problema, que onde cabem dois, cabem três, e até brinca dizendo que a carne só cai no prato de vegano. Saito, como um bom rapaz, recusa a oferta e vai para seu quarto. A empregada diz que é por isso que ele continua tendo medo de mulher. Saito, como todo homem respeitável, vai ver quais livros existem na estante quando recebe uma ligação de Akane. Ele atende e pergunta se aconteceu alguma coisa. Akane responde que não, o que faz Saito entender que ela sentiu saudades dele. Ela diz que só ligou porque eles ainda não tinham brigado naquele dia, e como brigam desde o dia em que se conheceram, não queria quebrar a tradição. Saito pergunta se aquilo de que ela estaria melhor sem ele era mentira. Akane responde que não, mas pede que ele volte logo. À noite, Akane tem dificuldade para dormir porque fazia muito tempo que não dormia sozinha.
sozinha. Ela começa a ouvir barulhos pela casa e fica assustada. A garota pensa que pode ser um fantasma ou um ladrão, então ela estranhamente pega a frigideira que estava bem ao lado da cama e se prepara para distribuir pancadas. Alguém tenta entrar pela janela, então Akane vai acertar a frigideira bem na cabeça da pessoa, mas acaba descobrindo que é Saito. Akane o ajuda a entrar e pergunta por que ele entrou daquele jeito. Saito explica que a porta da frente estava trancada. Akane responde que ele deveria ter tocado a campainha. Ele diz que tocou e até ligou várias vezes para o telefone dela, então pensou que ela estivesse dormindo. Akane não ouviu porque tentou dormir usando fones de ouvido. Ela pergunta por que ele não ficou na casa do avô, e Saito confessa que também se sentiu estranho por não ter brigado com ela. Então encontrou um ônibus que o deixou mais perto de casa, e dali caminhou por 2 horas. Saito vai tomar banho porque está todo sujo. Akane entra no banheiro, vê que as roupas dele estão bem sujas, e fica pensando no que será que ele fez para ficar daquele jeito. Ela ouve que Saito está prestes a sair do banho e volta correndo para o quarto. O rapaz percebe que ela está meio agitada e pergunta se ela entrou no banheiro. Akane nega e diz que estava dançando. Saito não acredita e pede que ela mostre a dança. Ela responde que não, que ele jamais verá isso em toda a vida. Saito se deita exausto e Akane pede para conversarem mais um pouco. Ela pergunta como foi a festa, mas Saito não responde. Ela imagina que ele esteja cansado, então o cobre, deseja boa noite e deixa ele descansar. Saito escuta o quanto ela parece feliz e percebe que ela está carinhosa demais. Isso faz com que ela lembre a misteriosa garota da festa. Na manhã seguinte, Saito acorda enquanto Akane fica olhando para ele dormir, toda animada e ansiosa, como um coelhinho. Saito pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que gosta de vê-lo dormindo porque ele fica muito fofo. Depois do café da manhã, Akane pergunta se ele tem planos para aquele dia. Ele responde que pretende se sentar para ler um livro que estava esperando havia muito tempo. Akane diz que ainda bem que ele não tem planos e propõe que assistam a um filme, já que nenhum dos dois ainda pode sair de casa. Ela deixa que ele escolha o filme e até prepara alguns biscoitos em formato de gatinho. Saito continua sem entender por que ela acordou tão animada, então ele começa a suspeitar que ela quer envenená-lo. Nesse momento, chega uma mensagem de Imari perguntando se pode ligar para ele. Akane pergunta se ele está dando em cima de Imari e diz que ele já pegou o costume de ficar trocando mensagens com aquela espertinha e que até fotos indecentes eles ficam mandando um para o outro. Saito responde que ele só recebe as fotos, mas Akane diz que ele fez questão de guardá-las para fazer safadezas depois. Então Saito muda de assunto e pergunta se elas se conheceram no ensino médio. Akane responde que sim, mas Saito acha estranho, porque a primeira coisa que ela disse para ele quando se conheceram foi quanto tempo. Akane responde que ele é um idiota e que nunca disse isso, mas Saito lembra que tem uma memória perfeita. Akane fica irritada, manda ele ir catar coquinhos e vai embora. Ela não consegue entender como ele consegue se lembrar daquilo, mas não se lembra de como eles se conheceram muitos anos antes. Na festa do avô, Akane ainda era pequena. Ela ficou entediada e saiu para a varanda, onde encontrou o pequeno Saito, que também estava cansado da festa. Os dois passaram um bom tempo conversando até que Akane precisou ir embora. Quando entrou no ensino médio, ela reencontrou Saito e o cumprimentou, porém o desprovido de memória nem sequer sabia quem ela era. Ela estava muito feliz por vê-lo novamente, mas ele já não se lembrava dela, o que partiu seu coraçãozinho. Saito percebe que sua esposa está demorando muito e pensa que talvez devesse tentar animá-la. Claro que só depois de terminar de comer os biscoitos, Saito vai ver como ela está e pede desculpas por qualquer coisa que tenha feito de errado. Ela responde que está tudo bem, mas pede para ficar sozinha por um momento e diz que depois desce para preparar o jantar. Saito responde que não tem problema, que ele mesmo fará o jantar e sai para comprar o que está faltando. Enquanto isso, Imari está bem tristinha sentada em um banco quando um grupo de delinquentes se aproxima tentando convencê-la a dar uma volta com eles. Ela recusa, mas os caras continuam insistindo, e um deles até segura seu braço para obrigá-la a ir. Mas nessa hora o Saito aparece e diz que é o namorado dela, e pede que ele a solte ou arrancará seus dedos e vai preparar para o jantar de sua esposa. Os delinquentes se assustam e vão embora. Imari agradece, mas acha que a ameaça foi um pouco exagerada. Ele responde que nem foi que faz isso o tempo todo. Depois pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Imari responde que não pode ir para casa porque a esposa de seu pai está lá e ela não gosta de dividir o mesmo espaço com aquela mulher. Normalmente, ela vai trabalhar para não precisar ficar em casa com ela, mas como acabou ficando de surpresa, não teve outra opção além de sair para matar o tempo em outro lugar. Ela diz que ir a um café custa dinheiro e que ficar sentada em um banco economiza um bom trocado. Saito entende, porque passou por algo parecido. A diferença é que ele costumava ir aos parques. Imari pergunta para onde ele estava indo, e Saito responde que vai comprar os ingredientes para
para o jantar. Ela gosta de ver que ele também faz as tarefas de casa e diz que já está tudo bem, que ele pode voltar para sua esposa. Saito percebe que Himari está se sentindo sozinha e se oferece para ficar mais um pouco com ela. Isso a emociona e Himari cobra o favor que ele ainda devia para ela por fingir ser seu namorado, dando um beijo nele. Depois disso, ele fica muito tempo refletindo no que aconteceu. Percebem que Saito está um pouco distante e perguntam o que aconteceu. Ele mente, dizendo que não foi nada, mas Maju é muito mais esperta e pergunta se ele anda beijando sua irmã. Saito se vê encurralado e responde que não foi ela, revelando sem querer que está beijando outra pessoa. Maju pressiona para contar toda a história, mas Saito insiste que nunca beijou ninguém em toda a sua vida. Por sorte, Himari chega para ver o que está acontecendo. Maju diz que eles estão tentando fazê-lo confessar quem ele está beijando. Himari se surpreende por eles aparentemente já saberem, mas logo percebe que ainda não descobriram que foi ela. Então pede para conversar a sós com Saito, e as garotas saem correndo. Himari pede desculpas pelo que fez, mas também pergunta se ele gostaria de repetir e Saito recusa. Akane chega à sala de aula e vê suas colegas completamente empolgadas olhando para os celulares. Ela entra na conversa e acaba vendo uma foto de seu marido beijando sua melhor amiga. Ela recorre ao velho e conhecido método de sair correndo. No corredor, encontra Himari, mas não consegue reclamar de nada. Himari percebe o que está acontecendo e diz que se ela continuar assim, realmente vai perder sua chance com o bonitão. Em uma lembrança, as duas amigas se abraçam e juram que seriam amigas para sempre, não importando se uma delas acabasse se casando com o garoto mais bonito da escola. Ao voltar para casa, Saito percebe que Akane continua muito abatida, então ele dá um bolinho de morango como presente para ela. Isso faz Akane começar a chorar de felicidade. Akane liga para Himari e marca um encontro no parque onde as duas brincavam quando eram crianças. Himari chega ao parque muito feliz, lembrando das travessuras que faziam juntas quando ainda eram apenas duas garotinhas. Mas Akane interrompe Himari antes mesmo que ela fale. Himari já esperava por isso. Akane pede que Himari termine qualquer envolvimento com Saito, mas ela responde que eles nem sequer são um casal. Akane rebate dizendo que ela age como se fosse porque sai com ele depois da escola. Vive grudada nele e até está beijando ele. Himari admite tudo isso, mas pergunta qual é o problema, já que Akane e Saito só estão casados de mentirinha. Ela diz que não vai parar até que Akane lhe dê um bom motivo, como dizer que ele é gay ou algo do tipo. Caso contrário, beijá-lo será o mínimo que ela fará. Akane cria coragem e finalmente confessa que gosta de Saito. Himari só responde um que bom, e depois lembra que Akane vive brigando com ele dizendo que o odeia. Himari então diz que, diferente dela, gosta dele de verdade desde o primeiro ano e que sempre foi apaixonada por ele. Agora que finalmente as coisas estão começando a dar certo, sua melhor amiga quer jogar fora todo o esforço que ela fez para conquistá-lo. Mas Akane rebate dizendo que quem está se intrometendo é ela. Conta que sempre gostou de Saito e que, como viu primeiro, tem prioridade. Ela explica que gosta dele desde os 12 anos, quando o conheceu em uma festa na casa do avô. Desde então, sempre sonhou em estudar ao lado dele. Himari fica completamente surpresa, porque Akane nunca lhe contou isso. Akane explica que seus avós eram amigos e que certo dia foram convidados para uma festa na casa deles. Foi assim que conheceu Saito. Isso deixa Himari completamente indignada, porque a situação realmente parece injusta. Graças à avó de Akane, os dois se conheceram e acabaram até se casando. Ela diz que Akane é tão antissocial que nem consegue falar com alguém se ninguém ajudar ela. Akane fica ainda mais irritada e responde que Himari é apenas uma tentativa fracassada de esposa perfeita. Himari rebate dizendo que pelo menos ela sabe sorrir, ao contrário de Akane, que passa o dia inteiro com uma cara de quem comeu e não gostou. Akane responde que ela é verdadeira e não precisa fingir felicidade como Himari faz. Ela garante que Saito percebe que os sorrisos dela são falsos e ainda aproveita para dizer que outro dia ela estava até com um feijão preso no dente. Himari fica cada vez mais encurralada e chama Akane de vaca. Akane então parte para o golpe final, chamando Himari de oportunista por se aproximar de seu marido, usando como desculpa aquela história de "vamos fingir que somos namoradinhos". Mas Himari responde que faria tudo de novo. A boba foi Akane, que deixou sua melhor amiga roubar seu marido. Ela pergunta por que Himari foi gostar justamente do único garoto de quem ela já gostou, quando poderia ter qualquer outro. Himari devolve a pergunta e questiona por que Akane quer tirar justamente o único garoto que ela ama. Himari confessa que desde o primeiro ano percebeu que Akane gostava de Saito. Ela falava muito sobre ele e ficava chateada quando ele faltava. Akane não consegue acreditar que ela tenha sido tão ingênua. Sempre pensou que Saito acabaria se apaixonando por Himari, como acontecia com praticamente toda a turma, ainda mais porque ela o compreendia muito bem. Mesmo assim, Himari nunca se aproveitou da situação para dizer a Saito exatamente o que ele queria
queria ouvir, porque isso seria injusto tanto com ele quanto com Akane. Ela sabia que se roubasse o garoto sem que Akane percebesse, ela acabaria guardando rancor e as duas deixariam de ser amigas. E ela não queria que isso acontecesse. Akane pergunta então se toda aquela história de fingir ser a namorada dele foi apenas para fazê-la perceber que Imari também gostava de Saito, mas ela nega, e diz que fez aquilo para roubar o namorado dela, e que imaginava que cedo ou tarde Akane perceberia sozinha, mas quando viu a oportunidade, simplesmente a aproveitou. Akane pede desculpas por ter feito ela esperar tanto tempo para poder ficar com um garoto de quem ela gosta. Nenhuma das duas vai desistir de Saito, somente o próprio destino decidirá com quem ele vai ficar. No fim das contas, tudo continua praticamente igual ao que era antes, só que agora com muito menos ressentimento entre elas. Ao voltar para casa, Akane começa a brigar com Saito. Na verdade, só parece que ela está procurando qualquer desculpa para implicar com ele. Na escola, Saito conta para as duas garotas inconvenientes o que aconteceu e comenta que Akane está ainda mais irritada do que antes. Maju diz que isso é por causa do beijo com Imari e também pede que ele dê um beijo nela. Shisei comenta que, na verdade, o beijo com Imari não foi o primeiro beijo de Saito. Ele fica sem entender do que ela está falando e pede uma explicação. Imari também entra na conversa para descobrir toda a fofoca e as duas insistem para que Shisei conte tudo. Só que como ela quer começar a história desde milhões de anos atrás, todos decidem deixar isso para outro momento. Imari explica para Saito que Akane não está realmente zangada e pede que ele pare de pensar nisso. Ela também o convida para sair depois das aulas para mostrar que sabe fazer muito mais do que apenas dar beijos. Akane interrompe imediatamente e pede para a amiga não seduzir seu marido antes do meio-dia. Ela aceita porque gosta mais da ideia de seduzi-lo à noite. Saito percebe que alguma coisa aconteceu entre as duas. Elas já não se contêm mais e estão muito mais descaradas. Saito pergunta se isso aconteceu por causa de algo que ele fez e pede uma explicação para Akane. Ela responde que não vai contar nada a ele e que o odeia muitíssimo. Assim termina o anime, dando a entender que as duas amigas acabam compartilhando Saito dependendo do horário. Uma fica com ele pela manhã e a outra à tarde ou algo parecido com isso. Não esqueça de deixar o like, se inscreverem no canal e comentem namoradas. Um beijo do Hikami Animes!